Olá, pessoal, boa noite. Hoje temos uma live, temos uma convidada aí para nosso bate-papo de hoje, a Ana Paula. Deixa ela entrar aí para eu a convidar, para ela entrar. Nós hoje vamos conversar sobre a formação do professor em psicopedagogia e as suas contribuições na sua prática em sala de aula. Então, a gente quer bater um papo com vocês, né, hoje. E quem tiver suas perguntas, suas dúvidas, o Face está aqui chamando as pessoas, né, o Instagram, aliás, para a gente conversar, esperar a Ana Paula entrar, né? Enquanto isso, a gente vai aqui chamando as pessoas que quiserem participar, tiver perguntar também, né? Trocar com a gente. Será legal, será interessante, uma contribuição, né? Para discutirmos, para conhecer a prática do professor, do professor com formação em psicopedagogia, né? Então, assim, vamos bater um bate-papo mesmo, bem legal, bem construtivo, uma troca. E quem puder contribuir, estamos aí, tá certo? Então, olá, Vitor, boa noite, bem-vindo aí à nossa live. Vamos falar sobre a formação do professor em psicopedagogia, e quais são as contribuições que essa formação traz para ele na sua prática enquanto professor, né? Também a gente quer focar também a formação do psicopedagogo, o psicopedagogo atuando em clínica, em instituições, né? Porque tem muitas pessoas que fazem a psicopedagogia querendo uma profissão, querendo atuar, ou porque quer contribuir aí com atendendo pessoas nas suas dificuldades de aprendizagem. Então, estamos aguardando aí as pessoas a entrarem, né? Então, vamos aguardar mais um pouquinho. E quem quiser entrar, pode ficar à vontade. Já convidei aqui várias pessoas já. Então, vamos só aguardar mais um pouco, tá bom? A Ana Paula entrou. Olá, Cris. Olá, Ana Paula. Convidando a Ana Paula aí. Cristian, fonoaudióloga, bem-vindas. Bem-vinda, Ana Paula. Vou convidar você aqui para você. Pode solicitar. Paula Loureiro, que foi minha aluna no Instituto Sinapses, né? Nos conhecemos aí. Eu Olá, também professora. Bom, tudo bom, Leila? tudo jóia. Olá, Juliana, boa noite. Estamos aqui hoje, né, Ana Paula, para conversarmos um pouco. Eu estava aqui conversando com o pessoal já, apresentando o tema, né, e convidando as Ah, que pessoas bom. para já deixarem suas perguntas, também suas contribuições, né, que não é só pergunta e dúvidas, mas contribuições, né. Eu acredito Sim, que sim. o conteúdo de hoje é interessante, é uma reflexão, né, para o professor que tem formação em psicopedagogo, que atua como psicopedagogo, ou que precisa tomar posse desse conhecimento como psicopedagogo, né, até se assumir. Olá, Aline, boa noite, bem-vindo aí. Então, a gente vai se apresentar, né, para que as pessoas nos conheçam. Bom, eu vou começar e depois passar a bola para a Ana Paula, ok? Tá bem. Para quem não me conhece, eu sou Leila Evaristo, eu sou a proprietária do Espaço Promova, espaço multidisciplinar em Campo Grande, na estrada de Santa Maria. Sou professora do ensino fundamental, do ensino médio, da educação infantil e também professora de universidade. Graças a Deus, toda essa caminhada boa e legal aí que Deus tem me dado de experiência e conhecimento também e aprendizado. Tá bom? Então, para quem não me conhece, siga aí a nossa página aí, Promova Psicopede, é a página do meu espaço, e o meu leilevaristo.5 também aí. E a Ana Paula se apresenta para a gente, para quem não conhece, para conhecer. Uhum. Então, eu sou Ana Paula Loureiro,
assim como Leila também ando por diversos espaços, né? Sou professora da rede municipal do Rio de Janeiro, sou gestora de uma escola de educação infantil e psicopedagoga. Também Isso tenho aí. meu espaço. E uma amante do estudo, uma amante da escola, uma amante da educação, da aprendizagem. E tive o prazer de ser aluna de Leila. Nos conhecemos como colegas em cursos, né, Leila? Que Leila também gosta do Sim, movimento do estudo. E adoro. já passei pelos bancos de Leila. E Leila também já foi minha aluna. Então a gente já passou por Já nos lugares, né, Leila? misturamos. Já trocamos as nossas. Estamos trocando nossas figurinhas, né? Nesse caminhar Exatamente, do dia. exatamente. Também sou aqui de Campo Isso. Grande e seguimos nesse trabalho. Boa noite para todo mundo que está chegando aí, sejam muito bem-vindos. E esse tema também, quando a Leila me propôs, eu fiquei apaixonada. Eu falei, opa, bora falar disso, que isso é muito Vamos bom. falar, vamos falar. A gente precisa falar. São necessidades que a gente tem vontade de falar, de debater, né, Ana? Para a gente até se a gente mesmo se posicionar, se conhecer e também contribuir também com as pessoas nessa formação aí, né? Que eu acho assim importante e eu acho que tem conhecimentos ou não lembrados ou não bem feitos, né, da psicopedagogia, por exemplo, e que a gente precisa conversar aí, vamos chamar essa turma para juntarmos forças, né, elementos É verdade. nas escolas mesmo, contribuindo com o aprendizado das crianças, dos alunos, dos adolescentes, dos jovens, né? Quando Eu acho que eu todas. propus essa... Oi, fala. Não, eu acho que assim, a gente. Quando eu fui ler mais um pouco, pensar, né, refletir sobre o tema que você propôs, eu cheguei à seguinte conclusão, assim, a psicopedagogia, eu vejo ela tão necessária para todo professor, mesmo aquele que não tem o desejo da atuação clínica, né? Porque o Uhum. psicopedagogo ele não precisa chegar, tem que atuar no consultório, tem que ter uma atuação clínica. Apesar de clínico, a gente sempre vai ser, e depois a gente vai até falar um pouquinho sobre isso, mas assim, de como é importante a gente se manter nesse movimento de estudo, né? Porque a formação inicial, toda a formação inicial de qualquer profissão, ela é a nossa formação inicial, mas ela não tem que ser a final, né? A gente tem que se manter Sim, nesse movimento de reflexão, de estudo, de aprendizagem. Em alguns momentos ela vai ser sistematizada dentro de uma graduação, uma pós-graduação, em cursos, em outros momentos ela vai ser através dos nossos estudos, nas nossas leituras, mas esse movimento eu acho ele muito importante, até para a gente uhum. crescer profissionalmente. Não é nem crescer de cargo, mas crescer de conhecimento, de entender esse trabalho que a gente faz, fundamental, e ter domínio dele, né? Não fazer simplesmente porque, eu vi assim, eu estou pegando uma atividade que eu achei legal simplesmente e faço com a minha turma, só por isso. Não, a gente começa a entender e aprofundar o porquê até de você fazer certas perguntas para a turma, seja ela Certo. de infantil, fundamental, ensino, né, fundamental 1 e 2 médio, até a pós-graduação. Uhum. Certo. Ana, eu não sei se você fez algum apontamento, você fez, né, para a gente seguir aí as nossas reflexões, né? Mas aí a gente vamos seguir como a gente fez 3 pontos, apontamos aqui, Uhum. 4 pontos, né? Falar um pouquinho dessa Sim. formação do professor, falar um pouquinho da formação do psicopedagogo e as contribuições dessa formação enquanto psicopedagogo, né? Nos professores que atuam em sala de aula, que não quiseram atuar como psicopedagogo, mas atuam em sala de aula e têm a formação de psicopedagogo, né? Então, esse é o tema abrangente dessa nossa conversa de hoje, né? Então, a gente vai seguir aí nessa formação para que a gente possa, né, as pessoas acompanhar o raciocínio, né? E aí tem alguém colocando, deixa eu ver quem é aqui. Aline, né? Aline, Aline, sim, estou Aline, vai terminando psicopedagogia EAD, queria fazer presencial com a Leila. Opa, se inscreva aí, tá top 100, gente. Mas não ver. estava tendo. E Ana, comecei um estágio com você,
Parei devido à pandemia, mas pretendo voltar. Amo essa área. Perfeito. Ah, que Muito bem. Ó, absurdo. aproveitando aí a deixa da Aline, estamos com o top 100, querendo voltar aí o presencial, mas eu só consigo abrir turma presencial se eu tiver 15 alunos. Então eu tenho que correr atrás aí, vocês divulguem, para a gente ter presencial. Se tem menos, eu não tenho como, porque o custo é muito baixo, né? E aí tem que pagar professor, essa coisa toda. Então, assim, menos de 15 alunos eu não posso, eu só estou com 3. Então vamos correr atrás. Aline, você é a quarta, por favor. É isso aí, divulga aí pra gente. Né? Fala aí O pra pessoal está procurando mais EAD, sabia? Mais remota ou EAD. O público maior está sendo remota ou EAD. As pessoas estão com medo, né? E também é mais cômodo. É mais Isso é que eu cômodo ficar em casa. Eu acho, exatamente. Eu acho que uma galera grande descobriu que consegue estudar em casa, que consegue participar da aula, que o remoto também funciona, né? Que Sim, mas conseguiu se funciona. organizar. Somos psicopedagogas, a gente orienta. Ah, gente, Como quem a não gente consegue. Quem não consegue, a gente dá as estratégias. a gente Não está é? cruzando, Quando se não vai estar. descobrirem, não vão querer outra coisa, Ana. É verdade. Eu já tô nessa vibe, não quero outra coisa mais não. Muito É, bom. muito bom, muito bom. As Estudar. trocas, né? E os remotos também é como fosse presencial, então está sendo muito fantástico, né? A Sim, troca também, a conversação, né? De também. casa, do lado dos filhos, do lado do marido, dentro de Não é? casa. Dá um intervalo, você já vai lá, já tira uma carne, você já tempera um negócio, já deixa esperando para a hora Já do almoço. ganha, isso aí. Já ganha 2 horas de tempo, uma de ida, outra de volta. Não, e É outra isso coisa, aí. vai ter acesso. E a gente aqui no Rio de Janeiro, a gente é muito bem servido, né? De Sim, formações de qualidade, de grandes universidades. A gente é muito bem sim, servido. Mas tem muitos lugares que não são tão bem servidos. E com o EAD, ele alcançou, você, qualquer coisa que a gente faça aqui, a gente está fazendo não só para nós, né? Não só para quem está aqui no Rio de Janeiro, a gente está fazendo para o Brasil, quiçá para o mundo. sim, Então, isso também abriu essa possibilidade, né? Essa oportunidade. Hoje, talvez você possa ter um aluno que de repente vai vir do Amazonas, né? Para fazer o curso, fazer no Sinapses sim. EAD, né? EAD, Então, EAD. a gente tem essa abertura dessa possibilidade. Isso é muito bacana, Aham. né? Legal. Tem as questões, claro, que a gente sabe que existem, mas tem também essa facilidade. Isso é Sim, sim, importante. A gente sim, sim. aproveitar, mesmo diante dessa dificuldade e tudo Aham. mais, a gente se reorganizar e seguir, né? Encontrar novos caminhos. Mas vamos Isso. para o nosso. Então, vamos lá. Vamos lá. Gente, Senão a gente fica a noite toda, né? Então, vamos falar um pouquinho dessa formação, né, Ana? Nessa formação do professor hoje em dia, né? O que que você tem para nos dizer? Então, aí eu comecei a pensar na minha própria história. Eu falei assim, deixa eu olhar para trás e ver. Aí, fui refletindo, fui viajando e pensando. Normalmente a formação do professor começa, para muitos, né? Não começa na universidade, começa na escola normal. E no meu caso, eu comecei na escola normal, eu tinha 13 anos, eu terminei com 16. Então, assim, eu não sabia nem quem eu era gente direito ainda. Quanto mais entender todo o processo pedagógico que é você ensinar alguém, seja o que for, né? Seja da alfabetização ao 5º ano, que no caso era a formação. Então, assim, por mais que a gente até tenha, e eu estudei numa boa escola, hoje olhando para trás, e depois eu voltei para trabalhar lá, e conhecendo meus colegas e revendo, eu falei, nossa, como eu tive acesso a uma boa educação, mas mesmo assim, para mim, naquele momento, não fazia tanto sentido. Então, às vezes, não é só o bom conteúdo ou a boa educação, mas a gente não pode achar, é aquilo que eu falei, no início, né? Uma formação inicial, ela é importante, ela precisa ter o seu peso, ter o seu valor, mas ela é só a formação inicial. Assim como uma pessoa que vai fazer, de repente, uma pedagogia ou faz uma licenciatura, ela é só o primeiro passo, porque a gente vai aprender, de fato, a dar aula em 2 lugares.
né, com duas fontes. A primeira fonte é o nosso aluno. É ele que vai, através da nossa relação com ele, se a gente também permitir, ele vai nos dando pistas de qual a melhor forma da gente alcançar, favorecer esse caminho, né, da aprendizagem. E também a nossa pesquisa, o nosso estudo. São as duas coisas, caminhando lado a lado, que vão facilitando o nosso caminho e realmente nos formando. Porque a formação em serviço, que é fundamental, ela não é só aquela formação que a Secretaria de Educação vai oferecer, ou que a escola, né, se for, no caso, escola particular, que a própria escola vai oferecer. Ela precisa ser também esse movimento do próximo professor em busca do seu aprender, do seu aprender da ação, né, do fazer. Então, quando eu comecei a pensar nisso, falei, gente, e eu ficava perdidinha. E a primeira escola que eu dei aula, a minha professora de educação infantil, quando eu era criança, que me chamou para trabalhar com ela. E eu tinha 17 anos, e eu fiquei desesperada, porque eu não fazia ideia do que eu tinha que fazer. E ela me deixou com a turma que era dela. Você imagina a responsabilidade. A minha professora, com mais de 30 anos, né, que me alfabetizou, que era super conhecida no bairro aqui e tal, me deu a turma dela, porque ela... Não lembro nem o que aconteceu. Eu sei que ela saiu da escola, ela era de sociedade com outra, e eu fiquei com aquela turma, sem saber o que estava fazendo. Foi muito enlouquecedor. Mas também isso aí me impulsionou a ir buscar a pedagogia, e buscar, né, a universidade nessa área, e outros tantos cursos. Porque a psicopedagogia eu já namorava desde essa época. Isso aí eu já tinha uns 20 anos, né, quando eu entrei na universidade. Então, eu acho que, assim, esse caminho é um caminho muito importante. Porque, às vezes, eu vejo cursos maravilhosos e eu não vejo interesse de alguns colegas, né? Então, assim, às vezes não é a oferta, é aquilo que eu falei, é o desejo de se manter em movimento, né? De se manter Certo. nessa busca de formação. Sim. Então, eu acho que assim, a formação inicial, ela sempre vai ser aquém. Porque a gente vai dando sentido muitas vezes para as coisas no momento que a gente chega na sala de aula e começa a ter nossos alunos. Porque aí a gente vai entendendo, poxa, mas aquela aula, aquela professora que ensinava aquelas musiquinhas que eu achava chata, nossa, agora eu preciso tanto daquelas musiquinhas. Eu lembro que eu tinha uma professora de música que ela sempre falava, e era verdade. Ela botava a gente em roda, fazia a gente cantar. Eu gostava, porque eu gostava dessa baguncinha. Fazia a gente cantar e tudo mais. Vira e mexe, tinha aluna lá perguntando a ela uma música, outra música. Hoje em dia a gente tem o Google, né, gente? Mas em 1900 e alguma coisa, não tinha essa facilidade. Né? Não tinha. E aí ela sempre falava que os alunos voltavam para perguntar, porque às vezes na época da aula ela mandava anotar a letra da música, as pessoas não anotavam. Ela dava as dicas, as pessoas não pegavam. E aí depois, quando ia para a sala de aula, sentia falta de tudo aquilo. Voltava na escola, voltava até o professor para buscar essa informação que estava fazendo falta, estava fazendo sentido, né, em casa. Então, fazendo sentido na sua sala, na sua prática, né, no seu dia a dia da escola. Então, essas coisas também são importantes para que a gente reflita. Então, a formação, ela precisa ser constante, né? A gente não pode parar só lá atrás. E aí, não, mas vamos indo, vamos indo. Vamos indo, vamos indo. Você teria mais alguma coisa para acrescentar nessa formação? Eu posso acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que a formação inicial, acho que a gente já, assim... Inicial, seria isso. Eu não sei profundamente hoje como está a formação, né, no normal. Quando eu dei aula para o normal, quando eu dei aula para o normal, como eu estava fazendo faculdade na época, eu tentei inserir tudo o que dava para inserir, né, do conhecimento montessoriano, de Paulo Freire, né, essas teorias que a gente já conhece e que, né, muita gente também segue. Né, a questão da metodologia, as metodologias, os tipos de ensino, metodologias de ensino. Então, eu peguei mais a fase do desenvolvimento infantil, que eu tinha que dar para elas, que era o desenvolvimento infantil mesmo, né? E aí, como trabalhar com a criança, como conhecer o desenvolvimento da criança, né? Eu não sei hoje como é que está isso,
porque são coisas que a gente não pode esquecer. Quem é professor não pode esquecer da psicologia educacional, né? Não. Que é a psicologia da educação que nós temos na formação de professor. Olá, Mônica, boa noite, bem-vinda aí ao nosso bate-papo, né? Então, eu anotei algumas questões que eu acho que é importante a gente sempre resgatar enquanto formação de professor. Porque se a gente não resgata esses conhecimentos, a gente acaba perdendo a meada, né, do nosso trabalho, o direcionamento do nosso trabalho. E o trabalho de professor, não psicopedagógico, mas psicopedagógico também tem, mas é outra formação, né? Outro nível de conhecimento. Se você não tiver esses conhecimentos sempre presente na sua prática, né, no seu agir enquanto professor, você se perde. Então, eu coloquei aqui, Ana Paula, algumas questões, como, por exemplo, sempre lembrar do desenvolvimento da criança ou do aluno. Em que fase ele está? Se eu estou com uma turma de 2 anos, se eu estou com uma turma de berçário, se eu estou com uma turma de 4º ano, se eu estou com uma turma de 8º ano, 9º ano, cada fase dessa eu tenho que me lembrar que aquela criança se encontra naquela fase, naquela idade, e que essa idade precisa ser respeitada. O que eu percebo quando até nós atendemos os alunos na clínica, né, no consultório psicopedagógico, a gente percebe que parece que a escola, as pessoas, os professores da escola esqueceram que aquela criança está naquela fase. Agora estamos no momento de pandemia. Se esqueceram que na pandemia eles não tiveram o conteúdo que era para ser dado naquela série, mas que é possível eles recuperarem, né? E aí não cobrar algo que eles não receberam. Ou se receberam, não foi com a qualidade que é do presencial, né? Então eu chamo a atenção, a Kelly aí entrando, né? Legal, Kelly, obrigada aí pela presença. Vem nos ajudar e contribuir aqui com a gente. Né? O outro conhecimento, Ana Paula, que eu até anotei aqui, que eu acho interessante, que eu fui refletir na semana, né, durante a semana, é a questão das metodologias, né? Como é que eram as metodologias? A gente às vezes descarta algumas, porque é tradicional, porque é construtivista, essa não funciona. Não existe a metodologia que funciona ou não funciona. Na verdade, a gente faz um mesclado de coisas, né? A gente utiliza de acordo às necessidades daquela turma, daquela criança. Por exemplo, hoje a gente tem autista. A autista não aprende tão dentro do interacionismo. Você, às vezes, tem que usar recursos tradicionais, repetitivos, como ditados, né, como repetição de palavras e tal, para que ele aprenda. Quem tem dificuldade de aprendizagem, vamos dizer assim. O autista já é outras metodologias mais concretas, né? Outras crianças aprendem mais com interacionismo. Então, é necessário a gente resgatar essas metodologias, essas teorias, para que a gente enriqueça a nossa prática enquanto professor. Aí depois um terceiro ponto que eu coloquei, né, são os processos de avaliação. Quais são os processos de avaliação que eu uso em sala de aula com meus alunos? Não sei se isso está muito claro ainda, né? Eu acho, às vezes tem professores que têm muitos discursos, mas quando é a prática não acontece. E tem outros que fazem na prática, mas não sabem se colocar mediante o outro colega para poder dizer, olha, isso aqui, né, dá certo, isso deu certo para essa turma, mas para essa turma deu de outra forma, né? E aí a gente vem os tipos de avaliações que são qual é a formação, o tipo de avaliação que a minha escola utiliza? É a formativa, é a somativa, é a diagnóstica, é a qualitativa ou quantitativa, né? Ou é uma avaliação contínua? Que tipo de avaliação eu utilizo? Porque se a gente não souber, não direcionar, não saber qual a tipo de avaliação que a minha escola faz, às vezes a gente se perde. E aí não podemos nos perder, porque quando a gente se perde nos tipos de avaliação que a minha escola utiliza, eu perco de avaliar aquele aluno adequadamente, né? Por exemplo, pandemia, é para ser feita uma avaliação, não uma avaliação pontual de uma escola e generalizar, porque cada realidade é uma realidade, cada escola tem a sua realidade, né? E as pessoas, elas precisam se centrar nelas, se centrar na sua escola e se centrar no seu aluno. Porque não dá para tratar uma criança ou uma escola de forma geral. Isso a gente joga para a escola pública, que é um público maior, né? Às vezes se faz avaliação de uma escola, às vezes a realidade daquela escola, aquela comunidade é totalmente diferente daquela outra que está lá na periferia, e elas são avaliadas como todo, né? Ou Sim. Uma que é muito bom e generaliza para todo mundo, ou uma que é muito ruim e que generaliza para todo mundo. E nisso me faz até... Oi?
Não, e assim, e cada escola é um mundo particular, né? Pode ser uma escola do lado da outra, pode ser Sim, parede sim. com parede. Cada ambiente daquele, mesmo atendendo a mesma comunidade, tem características e formas diferentes. Eu acho que esses pontos Diferentes. que você está levantando, eles são o feijão com arroz, né? O feijão com Sim, arroz sim. da formação do professor. O E que 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 a é gente precisa necessário lembrar, né? É necessário ficar sempre lembrar isso, estudar, né? Estudar. pesquisar, né? Fazer uma leitura. De repente, você não quer ler um livro. Desenvolvimento infantil, eu acho, o desenvolvimento humano, né? Nem infantil, porque aí depende da fase que você vai se dedicar. Sim, É um sim. tema que aí é estudar mesmo, é livro mesmo. Mas Sim, às sim. vezes avaliação, metodologia, porque tem temas que a gente tem mais interesse e outros a gente tem menos. Leia um artigo científico, né? Vai lá, quer pesquisar artigo científico? Pesquisa lá no Google Acadêmico, não joga no Google comum, não, que às vezes você Uhum. pode se deparar com coisas que não são tão bacanas, né? Mas joga no Google Acadêmico. Leia um artigo, você não precisa ler livros, comprar livros e livros, né? Porque Sim, às vezes sim. a gente Né, não tem hoje a gente ninguém. tem a internet, né? Mas assim, a gente só pesquisa aquilo que a gente conhece, né, Ana? Porque se você não conhece, você nunca ouviu falar, como é que você vai pesquisar? Né? Então também tem que ver como é que esses professores fizeram faculdade, porque a maioria fizeram faculdade. Como é que aproveitaram essa faculdade? Se foi aquele que cola, aquele que se juntou a alguém. Aí se Aquele for que só faz se você é um eu professor, trabalho mas foi um aluno assim, então realmente a sua prática vai ficar vazia, né? Sua prática vai ser vazia e isso vai refletir no aluno. Quer ver uma coisa que eu percebo, assim, que eu avalio, como professora da rede municipal, como professora da rede pública, como professora de universidade, né, de educação infantil, que hoje atuo também na educação infantil, é que, assim, hoje se cobra muito dizendo assim, qualidade de ensino, né? Eu falo qualidade de ensino, não de educação, eu falo de ensino mesmo. A qualidade de ensino está onde? Está dentro da escola. Aí a psicologia vai explicar isso, a gente joga a nossa culpa para o governo paga mal. Ah, sim, o governo paga mal, então sai, larga a educação. Não dá aí para você ficar dentro da educação, né, dentro do ensino, fazer um ensino ruim, né, ter um resultado ruim, continuar ali e não fazer nada. Né? Sabe que ganhasse pouco, é pouco, você acha que é pouco que você ganha? Cai fora! Vai fazer outra coisa que ganha mais, mas se você está lá dentro, faça direito. Né? Então, assim, quem é professor tem que saber que está ali e faça tudo direito, porque o aluno está ali para pagar isso mesmo e para você trabalhar. Não é para você ficar ali fazendo qualquer coisa ou fingindo que está fazendo e não fazer. Né? Então, assim, é um pouco mais meio político isso. Né? Então, assim, eu sou muito assim, né? A gente está trabalhando, sim, eu me sujeitei a fazer esse concurso, eu passei nesse concurso, estou nesse concurso. Então, se eu estou lá dentro, eu tenho que fazer direito. Agora, eu não estou e satisfeita. Faço direito, vai caindo fora. Oi? nós conhecíamos o salário, porque o salário faz parte do Sim, edital, sim, né? Então, sim, conhecemos. escolha. A gente não Exatamente, acho né? bacana a gente esse ciclo vicioso que muitas vezes se entra de só reclamar, né? Ah, porque a Sim. educação isso, porque não sei o quê. Então a gente A só reclama. psicologia Tem uma ensina, viu, Ana? Mas a psicologia reclama explica. e não rompe. É o que você falou, não tá legal, não tá satisfeito, vai buscar outra coisa. E tudo bem, tá, né? Tudo Tudo bem, bem. exatamente. Aí perpassa pela formação humana, né, Ana? Isso perpassa Eu pela própria formação humana da pessoa. Eu já pedi exoneração 2 vezes, de 2 lugares, Sério? né? Já, Uhum. já, Eu pedi, já. mas não por satisfação, porque eu mudei Não, de eu, eu, lugar. eu pedi por escolha. Eu fiz uma escolha, Uhum. porque a gente também tem que ter coragem de fazer escolhas. A gente Sim, faz escolha do tempo todo. E ter uma matrícula é também uma escolha, né? Ser, professor, ser um servidor público, que é o nosso caso também, né? sim, É um servidor, é o nosso caso. E nós sim, somos servidores da área da educação. Então, se sim. a gente se colocou aí, a gente precisa cumprir o nosso papel, a gente precisa trabalhar, a gente precisa cumprir, ser. Se na rede municipal, eu não sou psicopedagoga, lá eu sou
professora. Mas é óbvio que o meu conhecimento, assim como o seu, está dentro de Apura. mim. Vai fazer parte do meu planejamento, das minhas ações, das minhas escolhas de livro, das minhas escolhas de atividade. Ele vai fazer parte de mim o tempo todo. Conhecimento, a gente não é de tarraxa, né? Assim como o seu, não Aham. é de tarraxa. Tem a Sim, sim. psicopedagoga aqui do lado, só a professora aqui. Não. E aquela coisa, a gente Não. tem que ter coragem de dizer os não. Nos momentos em que essas outras matrículas, eu precisei abrir mão delas por escolhas que eu tive que fazer no caminho da vida, assim foi feito. Então, assim, a gente também tem que ter coragem. É ato de coragem? Sim. Assim como, de Sim, repente, pedir a sim. que não é Mas eu bacana. acho que perpassa, ô Ana, não é fácil para elas, não é fácil. Eu acho que perpassa por outras questões humanas, né? Formação humana mesmo, porque assim, a gente vive numa estabilidade, né? E quando a pessoa procura um emprego estável, realmente, porque ela é insegura de si mesma, primeiro é isso, né? A questão de formação pessoal, de estudar a sua personalidade, as suas habilidades, autoconfiança. No Brasil, a gente não tem muito isso, né? Eu lembro, eu faço um estudo meio de que político, mas eu lembro que no governo Lula, eu não sou Lula, eu não sou PT, mas eu lembro, eu faço algumas análises, né? Eu sou igual ao futebol também. Futebol eu fico à parte só observando, não tenho time, não faço parte de time, não torço por ninguém. Igual a minha Porque mãe. existe várias outras coisas ali por trás que que eu não jogo junto, porque eu sei que tem outras coisas, então eu prefiro. É a mesma coisa, então, mas no governo Lula, eu lembro que eles falaram assim, eles não, eu ouvi em várias falas, né? Dizendo assim, o Brasil precisa valorizar o que tem. O povo brasileiro precisa se valorizar. E eu acredito nisso. Nisso eu acredito. Não é partido, não é partido, não é time. É questão de gente, é questão de formação humana. Nós precisamos nos valorizar. Quando a gente não se valoriza, quando a gente não se conhece, não se autoconhece, a gente acaba numa insatisfação profissional. A gente Sim. acaba numa insatisfação pessoal, porque quando você está insatisfeito profissional, você fica insatisfeito pessoalmente. E isso influencia e desqualifica o profissional, independentemente do seu salário. Porque a gente já tem comprovação de que quanto mais você ganha, mais você vai querer mais, você sempre vai estar insatisfeito. Hoje você pode ganhar 5 mil, amanhã você vai ganhar 10. Aí você, vou lutar para ganhar 10, você ganha 10. Quando chega nos 10, quando chegar um certo tempo, você vai reclamar de novo achando que é pouco. Igual um político que aconteceu e as meninas estavam zoando, que ele falou assim, gente, eu perdi lá no Senado não sei quantos % que cortaram, né, os custos dele. Ele falou assim, como é que eu vou viver? Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou sair? Eu estava nesse nível. E aí ele ficou em desespero, que ele ganha 20 mil, 30 mil reais e ia ganhar talvez 5, 10 mil abaixo, e ele já estava desesperado. Imagine um pobre que ganha só o salário mínimo e o governo corta tanta coisa, ou encarece tudo, né? Então, mais ou menos por aí. Então, o professor, se ele não ter esse autoconhecimento de humano, ele vai estar sempre insatisfeito, né? E aí ele vai fazer um trabalho ruim e vai ter uma qualidade brasileira, eu digo, ruim, como a gente está tendo, né? Então a gente precisa um pouco que ter consciência disso, na verdade, né? Lutar, sim, por melhores condições de trabalho e Sim, com tal, até por certeza. melhores salários. Isso é justo, é correto, é digno. Justo, correto. Não é isso que vai pautar se eu vou fazer o meu trabalho bem ou Sim, não, né? exatamente. O Exatamente. trabalho que eu vou desenvolver é aquele que eu me comprometi em fazer, em desenvolver, né? Esse é o meu trabalho. Isso é bacana. Isso em qualquer área. Então, assim, Uhum. isso vai muito realmente do que você falou. É dessa formação, é desse autoconhecimento, é dessa segurança que a gente vai construindo com o tempo, é dessa certeza de que a gente está fazendo, e quando a gente trabalha com educação, porque todo o nosso o produto, tudo que a gente trabalha aqui, tanto dentro da psicopedagogia quanto dentro da educação, né, do chão da escola, é o aprender. O Sim, aprender é o nosso material, a nossa matéria-prima mais bruta, né? Porque exatamente. o que vai aprender é que vai mudar, vai ser o bebê, vai ser a criança, vai ser o jovem, vai ser o adulto, vai ser o idoso. Mas a questão é ele aprender. Então, o que a gente vai fazer aqui, como a gente vai fazer, o compromisso que a gente vai ter, isso
independe da questão das políticas públicas, porque eu sempre falo uma coisa, e isso me dói profundamente, a gente não tem uma política pública séria, porque mesmo um projeto muito bom de educação, ou um projeto muito ruim de educação, isso é indiferente, ele ser bom ou ser ruim, para ele continuar ou para ele acabar. Infelizmente, isso está muito ligado à pessoa política, né? A pessoa que está no governo. E se a gente se nega a ensinar a criança, a gente está destruindo o próprio país e o mundo que nossos filhos vão ficar. Oi, Amanda. Sim. Oi, meninas. Obrigada aí pela presença de vocês. Então, nós professores somos responsáveis pela formação, né? Eu não vejo eu me responsável pela educação, porque a educação eu vejo uma coisa muito mais ampla que escola, sabe, Ana? Eu discuto até assim, meu esposo é especialista em educação, é mestre e tudo, mas eu discuto com ele isso, né? Ah, mas está escrito que a escola é educação. Eu não vejo a escola como educação. Eu vejo a escola com um âmbito muito maior que escola. Escola, para mim, é lugar do ensino, é ensino da aprendizagem. Educa, mas o principal papel dela é ensinar. E quando ela está ensinando, ela está educando, mas o seu papel é ensinar, né? Para isso que o aluno vai para ali, para se formar, para ser letrado, para entender, para ter... Não é, às vezes, só o senso crítico, porque só dele ter o conhecimento, ele, por si só, já cria o ato de crítica, né? Porque ele tem conhecimento. Se a gente esperar isso do governo, se a gente esperar de outras instâncias, isso não vai acontecer. E o maior prejudicado não é o filho do outro, é o teu filho, que o teu filho está no mundo. Né? Então, assim, eu já tenho preocupação com minhas filhas, né? Antes eu não tinha filha, mas hoje eu estou preocupada com o mundo que está e que esse mundo está se formando e minha filha faz parte desse mundo. Eu vou mais cedo do que elas, né? Espero, mas vou mais cedo do que ela da Terra, mas elas vão ficar e elas que vão receber isso. A minha família vai receber isso, a sua vai receber isso. E os nossos alunos mal formados, mal educados, não têm a aprendizagem adequada, eles vão ser produtores ou reprodutores de tudo que não é legal, né? Por falta de conhecimento, porque eu me neguei pelo salário que eu ganho, né? Então eu sou culpado, eu sou responsável, certo? Isso. Não estou tirando do governo isso, eu não estou tirando do governo a sua responsabilidade. Até porque o governo, agora a gente já entrou em instância, né? O governo que está aí foi o povo que elegeu, né? Em partes, né? Elegeu, colocou ele aí. Mas assim, o que você faz, né? Aí eu lembro de uma psicanalista que falou para mim, você tem um problemazinho, ou você senta e chora e fica chorando, ou você descasca o abacaxi. Então, vamos descascar o abacaxi. O abacaxi é o ensinar. Né? Se eu ensino o meu aluno, eu estou construindo um mundo para o meu filho, ou para a minha família, né? E para a família dos meus vizinhos, né? Se eu tenho esse senso de Deus, né? Porque às vezes a gente tem o senso de Deus, mas tem o senso do egoísmo, né? Do Deus egoísta. É o Deus egoísmo, o Deus e o outro é o Deus eu. Né? Então, mais ou menos assim. Eu sou um pouco polêmica. Fazer aquilo que a gente tá, né? Que a gente tá se propondo, né? É fazer. Isso. Né? Se é para dar aula, se é para ensinar, vamos ensinar. Se é para clinicar, vamos clinicar, né? Clinicar, exatamente. Cumprir. Exatamente. Ter foco, né? Ter foco. Vamos fazer. Né? Aqui, aí, você falou, e eu, assim, pensando nos tópicos e tudo que você tinha colocado, e sempre me incomodou muito algumas falas que às vezes a gente escuta, né? Falando, até se referindo a essa mesma criança com essas mesmas dificuldades, assim, fala assim, porque esse aluno é burro, esse aluno é preguiçoso, essa criança não sei o que é isso, a criança sempre com coisas ruins, né? Eu falo, gente, mas, né, será que se falasse do meu filho assim eu ia gostar, né? E não fazer, e não oportunizar. Porque às vezes uma criança não aprendeu ainda, ou um jovem não aprendeu ainda, porque ninguém parou para ensinar para o menino aquilo, né? Independente da política pública, independente dessas questões mais amplas, mas vamos voltar lá para o chão da escola, para o caderno, né? Para o professor e para o aluno. A gente tem que ensinar, a gente tem que falar. Às vezes, minha mãe,
Minha mãe era para ser professora, psicopedagoga, era para ser isso tudo. Mas ela fala assim: se você não explica para o menino como é que ele vai fazer, como é que ele vai fazer? E às vezes é exatamente isso. Fala às vezes o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? O óbvio Aham. precisa ser falado. É o que a gente está falando. O professor tem que ser professor, tem que pensar a sua prática, tem que pensar o seu ensinar, independente das nossas amarguras profissionais que a gente às vezes passa. Eu Sim. hoje estava aqui em casa revoltadíssima, porque eu da reunião de responsáveis via WhatsApp, que eu acho um abuso, um absurdo. Estava revoltadíssima. Mas eu vou dar reunião e eu vou passar os Obrigada informes. aí. Tem um gente mandando um monte de coração aí, ó, para você, Ana. Só falar com gente, desde Olá, Deise. Olá, então, assim, Roneide. então, assim, a gente, voltando para essa reflexão, às vezes a gente precisa lembrar isso, ó. A gente tem que explicar, a gente tem que falar, a gente tem que ensinar o simples, o direto, explica para a criança, porque às vezes a gente passa por essa escola, né? E aí a psicopedagogia me deu muitas vezes essa sacudida, sabe? Porque eu vinha Uhum. de uma formação numa faculdade, eu estudei na UERJ. E eu Você fez a estudei na UERJ. psicopedagogia? A psicopedagogia você fez aonde? Não, psicopedagogia eu fiz na AVM, na vez do Ah, sim. mestre. Sim. Mas eu fiz pedagogia na UERJ e eu fiz orientação e supervisão educacional, foi minha primeira pós-graduação, lá também. E Uhum. na época era o auge de uma coisa assim, que a gente tem que estimular o aluno a pensar, ele tem que refletir. E aí eu me culpo muito. Por quê? Porque eu peguei esse discurso e quando eu coloquei ele na minha prática, muitas vezes eu não fui clara para o meu aluno. Uhum. E meu aluno precisava de mais clareza. Sim. E hoje, olhando para trás, olhando, refletindo para a minha prática e pensando na minha formação, pensando nos meus estudos e tudo mais, eu falo, cara, hoje eu entendo o que os professores lá queriam dizer, mas eu faria muita coisa diferente. Eu ouviria mais a minha mãe, né? E Uhum. hoje, estudando, né, tem a questão da pedagogia explícita, que começa a se falar, né? Quer dizer, o tem que ser dito. Então, conforme a gente vai andando e pensando essa nossa prática, pensando a nossa formação, pensando também essa nossa realidade, eu falo, gente, como a gente não pode realmente parar, não pode nos deixar engolir pela questão real da política e social, que se a gente der mole, a gente é engolido por ela, e a gente se perde e a gente não pode esquecer a questão da prática docente, do ensinar, como você falou, a escola é feita para ensinar, a criança tem que ir para lá para aprender a ler, escrever, fazer conta, fração, né? Expressão Uhum. numérica. Tem que E aprender aprender com isso. prazer, né? E aprender com Com alegria, com prazer, com prazer, com alegria, satisfação, né? com experiência, podendo tocar, podendo falar, né? Podendo falar, porque porque teve períodos que a criança não podia falar na escola, É. né? E essa escola era boa. Tem uma A galera minha, que a acha que minha, a minha vontade é primeiro, assim, antes da criança ter essa aprendizagem toda, é perguntar para o professor: você é feliz? Eu vou te dizer, tem gente que vai dizer assim, eu sou feliz, mas a gente, quando tem o olhar analítico, né, diagnóstico do psicopedagogo e de outras formações que a gente faz, a gente percebe que a pessoa não é feliz. Então, assim, é tão complicado isso, né? Você está vendo que o professor não é feliz ali. Ou ele não é feliz com ele mesmo, não é feliz com o que está fazendo, e se ele não é feliz, realmente a prática vai ficar muito ruim. Inclusive, Ana, exatamente. estão lutando no Senado para terminar com o concurso público de professor. Então, se o professor, né, não mudar a sua prática, a sua cara, né, é muito difícil a gente convencer eles que realmente a gente merece continuar. Que o nosso papel, né, enquanto professor, merece permanecer como estatal, né? Eu como servidor, né? Então é muito difícil comprovar isso mediante as práticas que a gente vê. Não é todo mundo, mas uma pequena porção que fazem esse mal e essa imagem, né, do professor na rede, principalmente na rede pública, né? Então é complicado. Eu vou te falar, é assim, meio que triste. Eu acho triste isso. Porque a gente, Eu acho que você, eu,
né, que a gente se dá o sangue ali nosso, né, o nosso trabalho ali, para que o aluno aprenda, para que o nosso trabalho seja, vale a pena, né, tenha valor, e enquanto outros não fazem, a gente é avaliado por esse outro que não faz, esse outro que às vezes ele acha que faz, mas você está vendo que ele não faz, ele não consegue perceber isso, e isso está destruindo o professor, o profissional servidor, né? O professor servidor. Não falo nem o particular tem outras questões. Eu também sou da rede privada e eu consigo perceber os dois e tem outros lados também para avaliar, né? Até eu coloquei aqui uma avaliação, Ana, nessa prática do professor, que é o professor desenvolver a expressão oral e escrita da criança, né? Ou do seu aluno, né? Ou ensino médio, seja lá qual a série for. Porque a gente vê quando o aluno chega na psicopedagogia, né? Você vê uma defasagem tão grande, né? Que você fica assim, meu Deus, o professor não ensinou isso. E você vê que não é uma defasagem, não é uma dificuldade de aprendizagem, né? Aquilo não ficou bem ensinado, não ficou bem aprendido para o jovem, né? E aí o professor precisa ficar atento a isso. Ou o professor não recebeu essa formação. Eu fico me imaginando, será que o professor não tem essa formação ou ele deixou se perder? Eu não sei, sabe? É meio confuso isso para a gente analisar. A gente não pode nem julgar, né? Então, assim, eu acho que talvez tanto público como particular está na hora de rever também a formação desse profissional, né? E não tratar esse profissional como alguém que não sabe nada, mas primeiro saber o que ele sabe, né? A partir do que ele sabe, perceber o que ele não sabe e planejar formações. Às vezes as pessoas vêm com umas formações que você fica assim, meu Deus, por que eu estou aqui? Eu tenho tanta outra coisa para fazer e estou ouvindo isso, né? Então, é umas coisas assim, bem interessantes. E outras coisas importantes acabam ficando. Talvez Exatamente. o professor também tenha mais consciência do que lhe falta, né? Porque até para a gente pedir, a gente tem que saber que a gente precisa daquilo. Então, por exemplo, no nosso caso, né, que a gente tem a formação da psicopedagogia, a gente sabe com mais clareza, e isso assim, eu fui buscar psicopedagogia e dentro da psicopedagogia, eu fui buscar cada vez mais a questão da alfabetização. Eu não tenho desejo, nunca tive, de fazer uma pós-graduação em alfabetização, como eu vejo muitas colegas fazerem. Eu nunca tive esse desejo. Mas eu fui procurar um curso de alfabetização, porque na minha formação inteira, eu não fiz nenhum curso de metodologia de alfabetização. Se alfabetiza assim através desse método. Não que eu vá aplicar exatamente aquele método que eu fiz o curso, mas eu precisava buscar isso sistematizado. A psicopedagogia me ajudou a entender, porque às vezes até para a pessoa buscar informação, ela precisa entender o que lhe falta, que às vezes falta e a gente não reconhece. E às vezes quem está em cima também montando não consegue enxergar o que de fato é necessário. Então, eu acho que assim, o que eu acho importante? A gente buscar esse olhar mais clínico, e isso a psicopedagogia traz mesmo pra gente. Eu acho que todo professor deveria fazer. Porque tudo isso que você colocou faz parte do basicão, do chão da psicopedagogia. Então, eu acho muito válido mesmo. Não sei o que fazer. Quero escolher uma pós-graduação para eu me tornar um professor melhor, psicopedagogia. Para mim. E depende de onde, né, Ana? Depende de onde vai fazer esse curso da psicopedagogia, né? Eu percebo alguns cursos meio que abstratos. Sim, mas também eu vou estudar. Você concorda que eu estudar faz diferença? Porque a gente está muito acostumado, a gente vem de uma formação, talvez, a nossa vida inteira, que a gente está muito habituado a assistir aula. Onde você estuda? Que hora você estuda? Eu estudo de manhã. Eu estudo de tarde. Mentira, não estudo hora nenhuma. Essa hora é a hora que tu assiste aula. A gente precisa aprender a estudar. Qual é a hora que tu estuda, Candango? De manhã tu assiste aula. Tá, que hora você estuda? Você estuda... então à tarde você estuda. Você estuda 2 horinhas à noite. A gente precisa aprender esse hábito do estudo. Não é a hora que tu assiste a aula. A gente confunde. E hoje tem outras formas de estudar, né? O online, os vídeos, né? Os YouTubes, os Faces, os Instagrams.
Exatamente. Eu faço parte de um grupo de estudos que, assim, eu sou completamente apaixonada pelo grupo. Tem gente do Brasil de norte a sul, literalmente, de norte a sul. É muito legal. E lá nesse grupo, a gente estuda. Tem um livro, a gente escolhe o livro, lemos o livro inteiro, separado ali pelas páginas. Toda segunda-feira a gente se encontra 1 hora para discutir o livro que a gente leu. Eu ia pegar o livro para pôr aqui e acabou que eu esqueci, não peguei. A gente está lendo agora, é Ler Antes de Ler. Eu acho que é esse o nome. Então, assim, a gente leu um da Magda Soares maravilhoso, que é o Alfa Letrar. Maravilhoso, espetacular. Então, assim, é isso. É o professor, o psicopedagogo, ou qualquer profissional que deseja trabalhar com o aprender, se manter em movimento de estudo. E, claro, escolher boas instituições para fazer os seus cursos, sua Sim, sim. pós-graduação, instituições sérias, né, que vão trazer também bons profissionais, até para a gente poder estar conversando, tirando dúvida, e não pessoas que não, né, que não agregam valor. Claro que a gente tem Uhum. que ter cuidado com as instituições também. Mas, assim, mais importante é a gente começar a quebrar esse negócio de que hora você estuda. E você confundir estudar com assistir aula, né? Então, eu acho É, que esse é um dos movimentos que a gente precisa fazer. Primeiro, conosco, que eu acho que sempre tem que começar da gente, é aquele negócio, eu quero formar meu aluno leitor. Tá, tu tá lendo algum livro? Aí a pessoa, ô, mesmo que Ana, eu trabalho. mas esse querer formar o leitor, eu acho que primeiro tem que partir do professor querer se ele quer formar esse leitor, né? Sim, e Então, se ele assim, gosta dele, se ele ele está com gosta prazer, eu tô disso, falando quando assim. o professor A ele gente, gosta de formar esse leitor, ele busca, ele corre atrás, ele faz. eu tô Ele falando não corre atrás se ele não tem interesse de formar nada, assim. né? Então, não faz. Sim, Mas não, assim, eu tô falando assim. A muitos gente tem que estar professores, a sua presente. maioria busca, sim. A sua maioria busca, assim, o que às vezes precisa é deles terem voz, eles terem vez. Às vezes eles não são valorizados, né? Sim, Então, o professor, quando ele não é valorizado, o que que ele faz? Ele se esconde no seu casulo, né? Porque tem pessoas que não vai bater de frente, não vai peitar, não vai dizer, ó, eu quero muita fazer, eu vou dificuldade. fazer. Então, a maioria, eles, ó, se encolhe na sua insignificância, Sim, né? E aí sim. acaba não fazendo. Então, às vezes, também pode ocorrer isso, né? A própria as pessoas, as equipes da escola, ela acaba fazendo com que o outro fique escondidinho, porque se ele abre a boca, ele está errado, se ele abre a boca, pode não estar funcionando. Então, assim, as escolas também têm que estar atento para conhecer quem é esse profissional que está na sua escola, né? Quais são as Valorizar, habilidades qual o dele, objetivo? né? Quais os Sim, interesses dele. Quando você valoriza, o professor é igual criança, né? Igual aluno. Quando ele é valorizado, ele se mostra, né? E talvez essas questões, né, que a gente está levantando aqui, pode ser um dos fatores, né? Esse sim, profissional precisa ser valorizado, precisa ser descoberto, redescoberto, né? Ele mesmo se redescobrir, porque ele já está tão camufladinho, já está tão encolhidinho ali, que já não se mostra mais, já não pensa mais, já não se propõe mais, já não mostra mais suas ideias, porque tudo tem que vir de cima, tem que vir de alguém, tem que vir de um grupo, uhum. e aí o professor mesmo que está ali na lida não tem o seu próprio projeto, né? Ah, eu quero desenvolver isso, e eu vou desenvolver isso. Ou você também tem Isso é uma habilidade, como eu liberdade, fiz. essa Eu autonomia fiz de assim, trabalho. eu trabalhei em algumas unidades, né, interessantes. Isso depois quando eu fui criando autonomia também, que eu comecei muito tímida. Sim, Então vinham os projetos grandes, né, das autoridades da escola ou fora da escola. E quando chegava na minha sala, eu adaptava aquele projeto com o meu. E aí dava certo, porque a minha turma tinha, eu sempre tive um tino para pegar turmas problemas. Turmas problemas, né? E parece que estava assim, escrito na minha cara, Leila pega turmas problema, então tem que resolver. Mas não é, as pessoas não me conheciam e eu caía naquela turma de paraquedas. E aí eu adaptava a minha turma, problema, com aqueles projetos e eu trabalhava a minha turma, né? Para poder eu ter um resultado. Se eu pegasse só o projeto que vinha para mim, né, da escola ou da secretaria ou né, da direção e tal, não funcionaria, não funcionaria. Então, talvez o professor também pode ter essa visão, além disso, né? Então, sim, uma coisa é a direção enxergar esse profissional e outra coisa, o profissional, ele não só pegar aquilo, captar aquilo e trabalhar aquilo, mas pegar aquilo e transformar na sua realidade em sala de aula, que ele, melhor do que exato. ninguém, conhece a sua turma,
né? E nada. E a gente tem que perder esse negócio que a gente acaba, muitas vezes, né, querendo receita de bolo. A gente quer pegar um projeto, a gente quer pegar até uma atividade pronta e tudo a gente quer receita de bolo. E não existe receita de bolo. Existe isso que você faz lindamente. É pegar, temos que fazer isso. Porque muitas vezes a gente dentro da escola, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Sim, o Tem que que ser propõe, né? É uma proposta. É uma por proposta. isso é uma proposta, né? Mas a gente precisa desenvolver aquela proposta, porque a gente também responde existe uma autoridade, eu agora até me fugiu a palavra, existe uma hierarquia e tem coisas que a gente Isso. precisa. Só que, por isso o planejamento é flexível, por isso a gente estuda para a gente aprender a olhar, ler, interpretar e organizar da melhor maneira, porque o objetivo de todo mundo sempre é que o nosso aluno aprenda e ele se Uhum. desenvolva, e aquele trabalho dê certo, né? Então, esse gancho é perfeito. Não adianta querer pegar um negócio, né, e enfiar a goela abaixo. Goela abaixo Sim. não vai ter. Até a gente pode pegar o melhor projeto pensado pelo melhor time de educadores do planeta e tentar enfiar a goela abaixo numa turma que não vai funcionar. Não vai. Por quê? Tem que ser adaptado àquela realidade. Então, a gente precisa trabalhar o nosso olhar para aquele grupo que está à nossa frente, ou, né, se for dentro da clínica, para aquela criança, para aquele jovem que está chegando ali sozinho, a gente precisa trabalhar o nosso olhar e enxergar quem está na nossa frente. Porque a Uhum. partir do momento em que a gente abre os olhos e enxerga quem está na nossa frente, aí a gente começa a perceber e conseguir fazer esses movimentos que você colocou tão lindo, tão perfeito, né, aqui pra gente. Porque é isso, Uhum. mesmo quando vem, né? Porque não é fácil. Dá trabalho, dá canseira, traz pesquisa, a gente rala pra caramba, a gente Mas lê é a beça. prazeroso. Mas Mas quando a é gente faz com prazer, tudo se torna suave, né? Vou te falar, essa muito turma que eu tô te falando, que eu falei de exemplo, ela trouxe aquele prêmio 14º para a escola, tá? A escola pegou o meu projeto, transformou, né, no projeto que eles pedem, na verdade, e aí a escola ganhou o prêmio. Ganhei Tá junto. vendo? Todo mundo ficou muito feliz. E quem não Fiquei, é uma fiquei. né? É Fica verdade, não só funcionou. da escola, mas é aquele negócio, a gente consegue fazer esses movimentos. É esse o movimento, né, fundamental, né? É enxergar quem está na nossa frente, enxergar as ferramentas, porque todo projeto que chega, ou até mesmo os livros, as apostilas, o que a gente tem para trabalhar dentro da escola são ferramentas. A gente tem que enxergar não como soluções. Tudo isso são Sim, ferramentas que a gente vai utilizar e que a gente vai, toda vez que necessário, adaptar para o melhor desenvolvimento daquele trabalho que está sendo feito ali, juntos, beleza. professores e alunos, e assim vamos. E eu acho que é isso, Muito é bom. essa flexibilização, é esse pensamento, é esse olhar. E quando eu falei lá no início, eu falei que ia falar mais um pouquinho da clínica, o que que a clínica, que eu achei assim, a melhor explicação de clínica que eu já vi na minha vida, é a gente ter um olhar individualizado. Vou fazer um planejamento para cada um, hoje, no meu caso, 38 alunos? Não, porque isso é coisa impossível. Agora, eu posso olhar para cada um dos meus alunos e, de repente, pensar que eu vou precisar preparar mais alguns exercícios sobre fração, porque aquele grupo, aquela criança ou aquele grupo ainda não entendeu muito bem. Então, eu posso preparar mais uns exercícios só para ele ou para a turma toda. Porque mais um pouquinho, ninguém vai morrer. E eu posso chamar ele para explicar mais uma vez para ele. Isso é um olhar clínico, é um olhar individualizado. A gente perceber a dificuldade né, ou de um grupinho e trazer para o seu planejamento para o todo. Porque é impossível o professor querer fazer atividade individualizada, no meu caso, para 38, 39, 40, né, até para 25 puxado, não é? Então, é Sim, muito. isso. Esse é o olhar do clínico. Essa é a clínica psicopedagógica e essa é a clínica É. que muitas Mas mesmo a com o gente, eu quero falar um psicólogo, pouquinho sobre isso mais no final, Ana.
Eu retorno nesse ponto mais no final, né? Porque a gente tem que diferenciar, a gente precisa diferenciar o professor com a formação psicopedagógica na escola e você enquanto psicopedagogo na sua clínica. A gente tem esse diferencial e precisamos, porque senão a gente perde o valor do profissional e a gente não pode perder esse valor. Nem na sua atuação, você como psicopedagoga na minha escola, claro que eu não vou... Eu até perguntei uma vez à professora Jossandra, que é a presidente do sindicato, né? Como é que eu posso, enquanto professora, estar em sala de aula, tendo a formação em psicopedagogo? Né? Ali eu sou professora e ela me respondeu, não, ali você é professora psicopedagoga. Você não pode dizer assim, agora eu sou professora, agora eu sou psicopedagoga. Não, eu sou professora e sou psicopedagoga. Então, assim, eu levo isso na minha prática e tem dado muito certo, sabe? Assim, eu não sei se as pessoas observam, eu acredito que sim. Eu tenho ouvido, hoje eu fiz avaliação junto com uma direção e faz a diferença, sim. Né? A gente tem que se posicionar, a gente tem que ser valorizado, a gente tem que saber qual é o papel de cada um no seu canto. Claro que a gente vai se dando as mãos, mas a gente precisa se valorizar, porque se a gente não se valoriza, as coisas se perdem. Fica como a casa da mãe Joana, né? Um nome desse assim, a casa da mãe Joana, que todo mundo faz, todo mundo mete a mão. Então não pode ser assim, nenhuma profissão pode ser assim. Né? E isso mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ô, Ana, não sei se você tem outra questão, mas eu gostaria de falar um pouquinho mais também nessa formação sobre o brincar, né? O brincar na formação do professor de forma geral, não só a educação infantil, mas de forma geral, assim, até o 9º ano, né? A formação do ensino superior é outra questão. Mas a gente tem que lembrar dessa formação do professor quanto o brincar. O brincar é a ludicidade, é o prazer, a alegria, a descontração. E como isso facilita a aprendizado da criança. Quero dar boa noite para quem entrou agora, né? Que está aí nos assistindo, mandando os coraçãozinhos, né? Participando. Algumas pessoas já entraram, outras já saíram, mas já receberam muitos corações também. Quero agradecer. Depois compartilhem a live com outras pessoas, que eu acho que o que a gente está debatendo aqui é muito legal. Né, contribui bastante. E, então, se quiserem também deixar uma mensagem, alguma contribuição aí, também deixem, por favor, a gente vai lendo, vai discutindo. Algumas eu não consegui dar boa noite durante, porque a Ana estava falando, mas eu fui dando, acenando, atendendo os acenos, tá bom? Quando a gente está conversando, às vezes eu já corto, aí a gente fica um pouco cortada, mas a gente vai tentando interagir. Até porque o Instagram, quando uma fala, ele corta o outro, né? E não consegue ter a mesma fluência das duas falas ao mesmo tempo. Mas agradecemos aí. Então, Ana, porque o brincar, ele traz o prazer para o educar, né? E a gente percebe que depois do 4º, 5º ano, não se usa mais tanta brincadeira para o ensinar, né? Como jogos, outras questões que pode trazer para a sala de aula, construção com os próprios alunos, né? Para os conteúdos, hoje as habilidades, né, como queiram chamar, para a criança aprender, seja sobre o corpo humano, seja sobre a natureza, seja dentro da língua portuguesa, da matemática. É importante os professores resgatar esse brincar como estímulo, esse brincar como ou antes, ou durante, ou depois a sua explanação, o seu conteúdo, a sua aula, né? Para que a criança ela tenha prazer de aprender. Né? E a criança ela aprende melhor quando tem o brincar, né? O brincar com o conteúdo, com não sei se vão chamar conteúdo, né? Tem gente que chama outras coisas, não chama mais conteúdo, então eu fico até sem saber o que falar mais, né? Mas para mim é conteúdo. Né? O conteúdo que vai ser falado no dia, discutido no dia, seja sobre valores, seja sobre português, seja matemática, ciências, o inglês. O inglês é super fraco na escola pública e que as pessoas precisam valorizar mais isso. O aluno tem como sair com maior conhecimento da escola, sim, né? E a gente tem que investir nisso, botar eles para estudar, fazer proposta, fazer desafios. As crianças adoram desafios. E o professor tem que ter esse gosto, esse gás, sabe? De brincar também com o seu aluno, de sorrir na hora séria é sério, na hora de rir é rir, mas que a escola seja um lugar de prazer, de diversão e de aprendizado, eu né? Acho que se perde realmente muito. Eu acho que na virada da educação infantil para o 1º ano isso já vai caindo, e Não conforme os anos deveria. passando,
Não deveria, É, mas não é o que deveria. acontece, a gente vê que é o que É um acontece. assassinato, crianças de 4 anos ser Sexto ano, tratada como ensino fundamental, Ana. Acontece muito isso, sexto eu ano, vejo. sexto Sexto ano ano para também. frente, então, Tá, aí acabou, então, o que eu costumo brincar, acabou o milho e acabou a pipoca. Eu acho que a gente tem o que falta nos entender e o que foi, de repente, mal interpretado durante muitos anos é quando a gente fala de prazer, né? A gente fala do lúdico. O lúdico é o brincar, o lúdico dentro da educação, ele não é só fazer um joguinho ou fazer. Ele é o trazer o desafio, como você falou. Às vezes, o seu brincar, que pode ser, claro, pode ser um jogo propriamente dito, tem jogos maravilhosos, né, que estimulam demais, tem atividades excelentes para a gente fazer com crianças maiores, né, até Fundamental 2, como você falou aí muito bem sobre outros conteúdos. Existem professores que trabalham bastante, que utilizam esses jogos, que constroem com os alunos e tudo mais, mas assim, a gente vai vendo que as pessoas confundem o que é esse prazer. Por que a gente fala desse prazer? Por que a gente fala do lúdico? Porque o lúdico, ele abre caminho dentro do nosso cérebro para aprendizagem. Você pode ver quem fez pré-vestibular, o professor que ensinou uma gracinha para te ensinar uma fórmula, você não esqueceu mais aquela fórmula. Ele falou uma gracinha, ou a professora lá do sexto ano, minha antiga sexta série, né, sétimo ano, que ensinou um versinho para aprender o nome dos planetas, a vovó, eu não lembro agora mais o versinho, mas tinha uma vovó, não sei o que, comeu a sopa, era um versinho engraçadinho. Isso também faz parte do lúdico. E a galera toda sabia quais eram os nomes do planeta com aquela gracinha que a professora ensinou. Então, isso também é trazer esse lúdico. Por conta dessa parte, o nosso cérebro aprende melhor com a brincadeira. As conexões se fortalecem, as conexões ampliam, a gente utiliza mais áreas do cérebro. É por isso que a gente precisa usar. Se você não quer utilizar a brincadeira, professor querido amigo, porque você acha que vai te dar trabalho, pensa que isso vai facilitar a tua vida, que os meninos vão verdade. aprender. Por que Até na isso? faculdade, né, Ana? Até na faculdade, quando a gente tem um professor que descontrai, não sei se você teve a oportunidade de estudar com a professora. Eita, esqueci o nome dela. A Fátima, não. Esqueci, a Cláudia. A Cláudia, que ela foi dar aula. Nossa, ela divertia vocês, era tanta risada, né? Quando ela foi falar sobre a neuropsicopedagogia, não foi? Ela falou dos Justo. aspectos da pedagogia. Nossa, aquela turma ria. Vamos trabalhar os neurônios. E naquele brincar, Exato. naquela música, vocês aprenderam bem mais, os alunos. Oi, Renata, prazer, minha linda. Que bom te ver, só Marcele cheio de também tá aí. saudade. Marcele é organizadora É, daquele grupo há pouco, isso, das muitas professoras do Brasil todo tudo. Renata é, também, tu precisa. Renata, isso. A professora Bezerra também aí, ó, Marcele, prazer vocês, obrigada Então, pela presença, né? Então, só para então, você ver que isso até a faculdade a gente se diverte e não esquecemos aquele professor, não. né? Não Professora esquecemos. Helgas, maravilhosa, né? Espetacular. Professora Marta Helgas está lá dando sua aula de anatomia, mestre em anatomia, né? Maravilhosa, espetacular. Leva o neurôniozinho dela de pano para a gente ver, e a gente fica apaixonado pelo neurôniozinho de pano. Depois ela leva o cérebro, desmonta, monta, aqui é isso, aqui é aquilo, sistema límbico e tal, e mostra onde é cada coisa. Por que a gente, numa pós-graduação de neurociência, a gente está vendo o cérebro? E se a gente estivesse em sala, ela também estaria com aquele material na sala, e a gente pode ver, pode, Congelou, né, pode sentir, pode Ana. apontar. E o aluno, e Congelou o aqui. aluno, O Instagram congelou. ele Nos deve estar para derrubar, já congelou. deve estar por uma hora. Você está me Estão me escutando? ouvindo? Você, para mim, congelou Tá. Eu estou também. congelada. Nem te Você está escuto, congelada. nem consigo. Vocês estão É, me ouvindo? ou então, quando Então, chega um determinado momento, o Instagram tá congelando e tá fazendo silêncio também. Mas aí, ou você sai, porque aí a gente consegue continuar na mesma live e você entra. Se eu sair, a tá, live encerra. tá, peraí, eu vou sair e vou voltar. Não sai? E agora? Vamos ver. Congelou. A Daisy falou que congelou.
Aí a Ana Paula saiu para entrar de novo. Vou chamar ela de novo. Vamos ver, né? Cadê ela? Vou chamar de novo. E a gente tenta novamente. Bom, eu tô congelada, né? Eu acho que já deu 1 hora, né? Aí, Ana, voltou. Você Voltou? voltou. Tô te ouvindo. Eu tô congelada, mas pode continuar. Então tá, então eu tô falando. Então, assim, a professora, né, levou lá o sério, a professora Marta Rev levou o sério, mostrou pra gente tal, no presencial a mesma coisa. Então, por que que ela tá levando isso? Porque a gente também, já é comprovado por estudos que nós também somos seres multissensoriais. Então, se a gente ver, se a gente tocar, né, sentir, se a gente falar sobre, a gente ouvir, a gente aprende melhor. Então, tudo que a gente vivencia, e para as crianças, até mesmo essa vivência, para as crianças, para os adolescentes também, você trazer aquele conteúdo de alguma forma, ele vivenciar, ele experimentar aquilo, ele vai aprender melhor. Nós somos multissensoriais. Tudo que a gente puder aprender desta forma vai ser muito melhor aprendido, compreendido. Então, assim, a gente precisa aprender, entender que esses estudos, todos esses avanços que estão acontecendo, e o lúdico entra, porque o lúdico é quando a gente começa também, a gente entender que o lúdico e o brincar fazem parte, e também o lúdico é quando a gente começa a permitir que o nosso aluno fique de pé, se levante e venha, né? E mexa, e pule, e jogue um dominó. Por exemplo, teve um dominó que fez um sucesso tremendo na minha turma, que foi o dominó de correspondência de notas, de dinheiro, né? Então era uma nota de 50, eles tinham que jogar meninos contra meninas, no dia não tinha muitas crianças na sala. Aí era uma nota de 50, então eles tinham que jogar uma outra peça que tinha R$ 50, mas não era nota de 50, era formado de outra forma, essa correspondência. Foi muito bom. Jogamos ali umas 3 partidas enquanto eles tinham interesse. Fizemos o lúdico, eles contaram, eu percebi quem sabia, quem não sabia, quem estava com mais dificuldade, e eu observei a turma, sem contar a questão de socialização, a questão de quem é o líder, quem está mais nessa liderança, quem deixa mais para o outro, quem eu preciso dar mais atenção. Então, assim, um jogo, uma atividade lúdica, uma apresentação, um trabalho, um ensino que a gente vai trabalhar de forma multissensorial, isso vai favorecer demais a aprendizagem de qualquer conteúdo. Então, vamos começar a planejar fora da caixinha. A gente precisa desse exercício, né? Sim, Em sim. qualquer âmbito, em qualquer fase, né? Isso aí, meninas. Que legal esse bate-papo. Eu adoro conversar sobre essas coisas, né? Então é Também. isso. Eu acho que agora a gente pode partir para a formação do psicopedagogo, né, Ana? De mais especificado. Vamos lá? A Vamos, gente falou daqui aí a um pouco pouco. da formação, meninas. Obrigada, Roneide. Obrigada, Joyce, Lene. Obrigada. Vamos ver quem está mais aí. Idoneide, Oi, Danei! Deise, Deise, Renata. Renata, quem mais? Professora Marcele. Então, obrigada aí vocês que estão presentes. Tá bom? Pode deixar suas perguntas, querendo questionar. Se quiser participar, clica aí, participar, eu adiciono vocês. A gente pode entrar até 10 pessoas no Instagram. Pode ser convidado, ou ter outros convidados. Quem quiser entrar, pode pedir que a gente deixa. Então, a gente falou até agora sobre um pouquinho essa formação do professor, né? As práticas desse professor. E agora a gente vai falar um pouquinho da formação do psicopedagogo. Acredito que vai ser mais rápido, porque demanda menos, né? E aí vamos ouvir a Ana e depois eu vou complementando também nesse bate-papo, porque o objetivo é a gente conversar mesmo. Sim. Então vamos lá. Bom, a gente começa sempre pela pós-graduação, né? No meu caso, eu fiz primeiro a parte institucional, isso há alguns anos, bastante, né? Eu fiz em 2008 a parte institucional apenas, e retornei para complementar com a clínica somente em 2015, 2016. Foi onde eu fechei essa primeira formação. Tem lugares que você já faz direto,
né? No meu caso, foi nesses 2 momentos, porque não tinha parte clínica aqui em Campo Grande, né? Era só porque eu fiz na AVM, como eu já havia dito. Então, tem lugares que também a formação leva 2 anos. Então, cada tem as faculdades e que oferecem essa formação inicial. Mas lembra, mesma coisa que eu falei lá do ensino médio, lá do curso normal, é claro que a gente já tem um pouco mais de caminhar, né? Quando a gente chega numa pós-graduação e principalmente de psicopedagogia, a gente já tem uma caminhada dentro da educação um pouquinho maior do que uma menina no ensino médio. Mas sempre será uma formação inicial. E a gente vai buscando, sim, porque depois que você faz essa formação inicial, você descobre que a psicopedagogia tem mais um universo de coisas para você conhecer, estudar e também se especializar, né? Porque se a gente, de início, a gente sempre acaba abraçando um pouco o mundo. Mas com o passar Ana do tá tempo, a sem gente... voz de novo. Tá Sumiu minha sem voz de voz de novo? novo. Ih, vou sair de novo. Quando vai Vou chegando a sair, hora de vou... terminar, que agora a gente tem 15 minutos para encerrar. São 1h30 o Instagram agora. Aí eles vai começando Ah, a tá. falhar. Dá uma saidinha e entra de novo para sua voz voltar. Isso, vou chamar a Ana novamente, porque quando vai para terminar o tempo, o Instagram agora tá dando esses picos assim, né? Essas falhas. Pronto, voltou. Voltei. Então, vou resumir. Isso. Então, o que Temos acontece? temos só 14 minutos para acabar. O ponto principal. Primeiro, feijão com arroz. Feijão com arroz é aquele mesmo feijão com arroz que a Leila já falou lá atrás. Estudar pessoalmente desenvolvimento humano, metodologias, né, de aprendizagem, a avaliação. Foco aí, né? Avaliação psicopedagógica. Foco aqui. Estudou essa parte? Construir um pouquinho de confiança. Aí você começa a definir, delimitar onde mais você quer se dedicar. Quero trabalhar com autista. Foco no autista. Quero trabalhar com a questão da alfabetização, dificuldade de alfabetização, dislexia, tal. Foco aqui. Porque senão a gente acaba estudando um monte de coisa e você fica perdido, porque cada ponto desse é um universo, né? Então, assim, eu fiz a minha escolha. Estou tendendo cada vez mais para a questão da alfabetização. Está sendo o meu caminho natural. Então, eu estou estudando mais sobre isso, os cursos que eu fiz. Comecei a separar, porque senão a gente quer tentar. Eu sou dessa, gente, eu quero abraçar o mundo com as pernas, mas a gente não dá conta, né? E aí, quando você se depara com outras questões, aí você encaminha para as colegas que estão se dedicando. Porque tem a questão do TDAH, a questão atencional, tem um mundo realmente. Então, é isso. Vai fazer psicopedagogia? Faça. Eu recomendo a todo mundo que faça. Não sabe o que fazer, vai fazer eu sempre recomendo. Faça psicopedagogia e foco no arroz com feijão da psicopedagogia. Aprender o básico, aí você vai se especializando cada vez mais. Com cursos, com pós-graduação. Eu vejo essa formação do psicopedagogo, aí por esse psicopedagogo, que vai se direcionar para a clínica nesse viés. Aquele psicopedagogo que quer só a sua formação com um olhar mais, assim, de certa forma, institucional, para ser um professor mais especializado no ensino-aprendizagem, aí o foco dele é desenvolvimento humano e metodologia. E segue estudando esses dois. Porque foi o que a Leila falou. Não existe, amigos e amigas, não existe metodologia boa e metodologia ruim. E existe trabalho, às vezes, mal feito, mal entendido. Porque para uma criança, talvez o tradicional, o tradicional, bem tradicional mesmo, vai ser ótimo. Ele precisa daquela sistematização bem retinha e ele vai se desenvolver bem. Para o outro, vai ser uma tragédia. E eles não vão aprender daquele jeito. Então, a gente precisa aprender a enxergar o nosso aluno, volto eu lá, e chegar a pessoa, o aprendente que está na nossa frente, ou a turma de aprendentes que está na nossa frente, e adequar as metodologias, já que a gente já estudou e já está conhecendo, aquela realidade que a gente ali se depara, né? Bom, acho que é isso, a Leila, vai.
É isso aí mesmo. Então, por aí mesmo. Então, a formação do professor, do psicopedagogo, né? A gente já falou sobre a formação. Oi, Leila, minha xará de Mangaratiba. Minha xará, minha companheira de trabalho, que trabalhei em Mangaratiba também 10 anos, na prefeitura de lá, foi muito bom. Foi a minha melhor experiência. Então, trazendo essa formação do psicopedagogo, eu chamo a atenção de três formações, de três teorias dentro do estudo que a Ana Paula está apontando para vocês, né? Quem faz a psicopedagogia. Se aprofunde nas teorias de Piaget, né? As teorias de Piaget vai te trazer o conhecimento do desenvolvimento da criança, o desenvolvimento infantil e também do adolescente até a fase adulta. Porque o psicopedagogo ele pode trabalhar tanto com criança como adolescente. Oi, minha linda. Prazer aí te ver de novo, tá bom? E vai falar sobre o desenvolvimento de cada fase, tá? A teoria de Piaget ajuda, a psicologia em si ajuda, né, a você ter conhecimento das fases do desenvolvimento humano, desde os 0 anos até a fase adulta, né? Hoje tem até psicopedagogo trabalhando com terceira idade. Então tem que se aprofundar nesse conhecimento, né? A outra teoria é a teoria do conhecimento também de Piaget, que lá vocês vão saber sobre a assimilação, a acomodação, a equilibração do conhecimento também. Então, assim, eu não vou falar sobre isso, não vou especificar isso, nem a Ana Paula, que a gente vai deixar isso para uma próxima vez, para a gente conversar, quem tem dúvidas sobre isso. Isso, né? Então, vou deixar deixa aí para vocês, mas isso ajuda muito a você recapitular, porque isso é um estudo que a gente já faz no normal, quando existia o normal, né? Isso agora quem não faz o normal faz só a pedagogia para ser professor. Também saudades, Leila, também saudades de vocês, né? E você estuda isso, deve estudar na psicologia, eu imagino, né? Quem faz a psicologia, e com certeza quem não faz nem psicopedagogia e quem não faz normal, mas que faz letra, sociologia, que vai ser professor, deve estudar. Eu penso que deve, eu não acompanho as grades das faculdades, né? Mas devem estudar sobre o desenvolvimento humano, ou a psicologia educacional, que vai tratar sobre isso, para vocês não se esquecerem, não se perderem como professor, como psicopedagogo, na avaliação do seu aluno ou do seu cliente, né? Que você precisa entender que aquela criança, aquele adolescente, ele se encontra numa fase, que aquela fase tem suas características, tem seu desenvolvimento, que elas também não é comum para todo mundo, que tem umas que perpassam por aquelas questões psicológicas, né, do desenvolvimento humano, mas tem outras que passam e parece que não passou, e tem outras que passam e demandam uma assistência, uma compreensão, como por exemplo, o adolescente é um aborrecente. Quem disse que o adolescente é um aborrecente? Não existe aborrecente, existe que ele está passando por uma fase, ele está por mudanças de hormônios, e a psicologia te ensina isso. E aí quando você entende isso, jamais você vai dizer que eles são aborrecentes. Né? Você vai entender que eles estão numa fase de evoluções de hormônios, de transformações do corpo, da voz, né? Dos pelos pubianos, não sei o que, que eles estão em mudança, estão eufóricos, estão não sei o que, até inconscientes, porque eles não sabem, a não ser quando você explica, quando você fala, né? E aí, se você não entende, você vai dizer que eles são aborrecentes mesmo, estão ali para atrapalhar, estão ali para dar trabalho, né? E quando você entende isso, você chama eles para conversar. Eu sou também formada em orientadora educacional, trabalhei anos em orientação educacional, também alguns anos em Mangaratiba, uns 2 anos ou 3, não me lembro, né? E também sou formada em orientação educacional, isso também me ajuda bastante, porque é uma área que eu gosto, né? Então, quando você conhece isso passa de letra, né? A fase da criança de 9 anos, é a fase que eles mentem, que eles inventem umas coisas. Eu trabalhei com crianças de 9 anos, eu quase pirei. É uma idade muito complicada, mas assim, a gente passou, então, mas eu entendia dessa psicologia, né, desse desenvolvimento humano, e foi muito foi assim, eu compreendi que era aquilo, mas para mim foi difícil. Eu, Leila, enquanto professora, já era formada em psicopedagoga, mas não trabalhava como psicopedagoga, né? Era só professora, e já entendi aquilo, mesmo assim ainda foi difícil. Imagina se eu não tivesse o conhecimento, né? Se eu não estivesse lembrando do conhecimento, seria bem mais, né?
Uma outra teoria que eu convido vocês a estudarem, como proposta aí, como a Ana Paula falou, é as teorias de Freud, gente. Quem não gosta de Freud, sinto muito, vai ter muitas dificuldades de lidar com o outro, porque o Freud ele vem para nos ajudar nisso. Ele fala dos nossos traumas, ele fala do nosso consciente, do nosso inconsciente, né? Ele fala dos nossos sonhos, ele fala das nossas psicoses, ele fala dos nossos traumas, né? Das questões sexuais, ele fala de N coisas, né? E aí a gente tem que ter um olhar maduro e equilibrado para ouvir, para ver, para ler e depois ter isso em prática para poder ajudar aí a trabalhar tanto os nossos alunos em sala como os nossos clientes. Olá, Regina, boa noite. Né? Regiane, minha tia Vilma também está aqui. Prazer, Roberta. Deve ser Roberta é a nossa companheira aí, vai nos acompanhando aí nas lives aí. Né? Também. E tem um complexo de Édipo, que é muito interessante, principalmente para a educação infantil, né? Na questão da formação da criança, na formação da personalidade do indivíduo. Conhecer o complexo de Édipo é importantíssimo, a gente faz muitas transferências. Boa noite, Roberta. Fazemos muita transferência e quando a gente conhece isso e a gente vê os nossos alunos fazendo isso, você compreende, você não vai chamar eles de chatos disso ou daquilo, vou botar eles na direção, vou botar não sei o quê, porque vocês entendem qual o processo que eles estão passando, né? E a outra teoria que eu... favorece, né, Leila? A gente começa a entender como favorecer a criança até começar a romper e vencer e favorecer, facilitar mesmo. Por isso é tão importante, por exemplo, a contação de histórias, para que a criança possa ir em outros lugares, né? Eu acho que o estudo traz isso. Traz muito conhecimento e até nos equilibra nas nossas atitudes, né? Em relação à criança, ao aluno e o nosso cliente também, né? E vem as teorias do vínculo, que acredito que seja o mais novo, tanto para o professor como para o psicopedagogo, que é a teoria do vínculo, né? Que é fugiu a palavra, o nome do cara, né? Rian. Ih, gente, fugiu, Ana, ajuda. A teoria do vínculo é Pichon Riviere. Pronto, lembrei. A memória ia falhar agora. Minha dislexia ia falhar. A minha memória ia falhar agora. Eu não posso esquecer desse homem. E Pichon Riviere era um psicólogo, ele era da teoria da psicologia social e ele defende a teoria do vínculo. O que é a teoria do vínculo? O aluno não aprende se ele não tiver vínculo com aquele professor, ele não aprende se não tiver vínculo com aquele ensino, com aquele conteúdo, se o professor não sabe fazer isso, se o próprio o psicopedagogo, né, ele não consegue no seu diagnóstico diagnosticar que aquele aluno não fez vínculo com seu professor, não fez vínculo com sua escola, né? E quando o professor ele tem esse conhecimento, ele tem que ficar atento. Olha, a minha postura, quando eu falo assim, matemática é péssima, é difícil, não serve para nada vocês estão falando isso. Eu ouvi muita criança falando isso. Gente, dentro do consultório psicopedagógico, tanto dando aula para crianças, né? E aí, na hora de falar, eu perguntei assim, qual é a matéria que você menos gosta? Matemática. Mas por quê? Porque o professor falou que isso não serve para nada. Como assim? Um professor diz para mim, está me ensinando a fração e diz para mim, enquanto aluno, que aquilo não serve para nada. Aonde eu uso aquilo, né? E assim, às vezes aquele conteúdo a gente não usa na prática, mas ele me ajuda a desenvolver o meu raciocínio lógico, né? Ele me ajuda a ter um raciocínio sobre a vida. Aquele conteúdo, às vezes, não tem um objetivo, né? Uma prática mesmo no dia a dia. Você não vai utilizar um quarto de pizza, um terço de pizza, 2/8 de pizza, mas você sabe que cortando vai dar tantos para um, tantos para outro. Tem outras formas. Essa forma de aprendizagem que a gente usa na escola, gente, chegou de uma forma assim, teve muitos estudos para chegar do jeito que chegou e muitos teóricos estão destruindo isso, né? Os livros didáticos, para mim, eram ótimos, né?
melhoraram, eram muito bons, né? E foram destruindo até os livros didáticos. Se dão coisas muito assim aleatórias, né? A gramática se perdeu. Então, assim, a gramática, eu lembro que quando eu estudei, eu tinha uma dificuldade muito grande de entender coordenação, oração coordenada, oração não sei o E quê. falei sobre isso ontem. Depois que eu trabalhei, aí eu fui estudar para fazer os vestibulares, né? E eu tive que estudar sozinha. Então, eu estudei a gramática de ponta a ponta. Ali eu aprendi. Quando a gente tem uma certa idade, a gente consegue absorver melhor o conteúdo do que quando a gente está na fase de infantil, né? Olá, Brasil. Brasil, não deu para ver o nome. Diana, deve ser Diana Brasil. Boa noite, né? Então, assim, às vezes, quando a gente é criança, a gente não tem a maturidade de aprender aquele conteúdo. Quando você está na fase adulta, você tem uma melhor compreensão. Então, quando eu li a gramática de ponta a ponta, eu entendi o que o professor quis me dizer naquela época. Mas, assim, eu, Leila, não consegui. Mas outros alunos, por exemplo, o meu esposo, ele é um dicionário ambulante, o cara. Né? Ele tem um dicionário dentro da cabeça, até palavras que não tem no dicionário, o cara sabe o significado. Ele para um segundo assim, mentaliza e dá a resposta, né? Eu já levo um tempo para processar, e mesmo assim eu consigo perceber o quanto é importante ter esse conhecimento. Se você hoje pega um livro didático, ele vem lá contextualizado, mas o que me adianta aquele livro estar contextualizado se eu não conheço o que é uma coordenação, né, uma oração coordenada? Se eu não conheço o que são frases compostas, o que não, entende? Então, assim, as coisas se perderam. Porque para você contextualizar. Isso, eu estava assim, você... dando aula com meus alunos esses dias e eu utilizei o livro de português. Que dificuldade para usar o livro para explicar para as crianças o que é um verbo, conjugação de verbo. Exatamente. Tanto que o simples fica difícil. Porque tiraram isso. Os livros, principalmente públicos, eles não vêm assim. Os livros públicos, se vocês verem, vêm das mesmas editoras, que eu acho isso assim um crime. Assassinam o ensino, assassinam, sabe? É uma coisa incrível. Porque para a escola particular é um livro, para a escola pública é outro livro. Pô, o que é isso? Porque não entende? Não. O que vem para a escola particular, eu acho muito mais objetivo do que o que vem para o público. Embora quem passa no público é muito inteligente, gente, porque o negócio é muito confuso. É muito confuso. É muito confuso. É muito confuso. Muita misturada, poluído, os livros poluídos, cheios de informações, né? E a coisa é tão grave que a diferença de livro não está entre escola pública e escola privada somente, não. Eu já conversei com pessoas que trabalham em editoras e existem livros que são apresentados na Zona Sul, por exemplo, do Rio de Janeiro, que não são nem apresentados em escolas particulares. Em escolas, por exemplo, em outras partes do estado. Não é nem apresentado. Por que será? Existem livros que não chegam. Não é assim, a editora fez o livro. Não consigo te escutar. Isso não é consigo te escutar, Ana. Verdade, eu vi isso na faculdade. Não consigo escutar, Ana. Isso não é história. Quem falou isso para mim foi o rapaz que trabalha dentro de uma editora. Ele trazia ele para mim e tal. Um oi para mim, eu não consigo te escutar, não estou te ouvindo. Mas é isso, é absurdo. Não estou te ouvindo. Mas é verdade. Tá, vou sair de novo. O Instagram, depois que passa de um tempo, ele vai fazendo essas coisinhas. Mas se eu mesma sair, eu não consigo dar continuidade à live. Eu aprendi isso já. Na outras vezes eu saí, aí tive que fazer 2 lives, aí não fica legal para quem assiste depois, né? Ótimo. Beleza, voltou. Obrigada. Fala. É muito triste mesmo, Deise. Porque a gente vê
que não é só o dificultar o acesso ao conhecimento entre escolas públicas e particulares. Isso aí a gente está falando de currículo oculto, isso aí a gente está falando de escolhas políticas, não estou falando de política partidária, mas existe uma questão política envolvida, existe uma questão de formação de povo mesmo, que você acha que também não tem diferença entre as regiões, os estados, né? Isso é gravíssimo. Quer dizer, vou te falar uma coisa mais grave ainda que eu soube essa semana. Soube ontem, numa convenção que eu participei da psicopedagogia, e a professora Jossandra, ela falou que uma editora publicou um livro e ela foi ler sobre o livro e ela falou assim, gente, coisas absurdas no livro. Aí perguntou para os editores, por que vocês publicaram isso? Aí ele falou assim, a gente não questiona aqui o que publica, a gente aqui questiona a venda, eu quero vender. Então, o que você publica, deixa de publicar. Antigamente, 10 anos, pouco tempo atrás, né, 10 anos, 8 anos atrás, para você editar um livro, tinha que passar por, não sei, por 3 revisões. Hoje em dia, né, do jeito que vai, publicam e você vai ler aquele livro, vai comprar aquela ideia. Por isso que eu digo para as alunas da psicopedagogia, estudem os livros antigos, não estudem os livros de agora. Porque os livros de agora têm interferência do que eu acredito, né? As interferências do que eu acredito, tem as interferências que muitas das vezes eu não fiz aquilo, eu copiei e reeditei de alguma forma e posso ter reeditado diferente, que não tem uma revisão de alguém, um questionamento de alguém, se aquilo é certo ou é errado. Então, assim, os livros de hoje em dia tem que ter, repensa se você quer comprar. Eu prefiro comprar os livros antigos, e, né, eu aconselho. E né? A gente já sabe que a gente tem que ler com senso crítico. A gente Exatamente. não pode Não dá para ler os livros de hoje, a não ser que sejam aqueles tipos de pessoas tops, né? Por exemplo, veio um livro de alguém que fez uma faculdade, fez uma pesquisa. Os artigos de internet têm um cuidado, que ali às vezes pode ser tipo, pegou o artigo de alguém e fez, né, alguma coisa por cima, entendeu? Então, assim, até isso a gente tem que ter cuidado, porque pode não vir informações devidas, e aí você está reproduzindo algo que não é real. Né? Então, a gente tem que pegar agora autores de referência, que a gente já sabe que são autores que estão no mercado há tempos e que eles têm uma seriedade nas suas publicações, principalmente artigos vindos de faculdades federais, faculdades mesmo, né? De estudos, de pesquisa, porque esses sim estão fundamentados em outras teorias, em outras evidências, né? O neurosaber fala muito de evidências, então é preciso ter evidências de pesquisa para se dizer o que está escrito ali. Então, assim, os livros de hoje são questionados, tá, gente? E a mesma coisa o livro didático, que é a nossa foco aqui, né, pra gente, o livro didático nas escolas, a gente ter esse conhecimento aí. Eu nem sabia desse, até dentro do próprio município, né, Ana? Eu sabia dentro da escola pública e particular, tanto que eu trabalhava em escola pública e particular, e eu juntava, porque tinha livros muito bons também da escola pública, que vinham informações belíssimas. Eu tive um livro de ciências do 3º ano, que eu peguei para estudar para o 4º ano da escola particular, porque o livro era fantástico, assim, de informações, foi um livro muito bem escolhido pelos professores na época, e tinha livros de português e matemática que eu preferia usar o da escola pública, porque ele era mais objetivo, né? E esse é mais útil para o professor do que esses muito contextualizados, porque esses contextualizados é bom para mim, para você que estudou a gramática. Aí é bom pra gente, né? Mas para o aluno que nunca viu, que não sabe o que é um mais, um menos, um porém, um todavia, não adianta. Dá lá a gramática, depois contextualiza, depois faz um texto, aí você está contextualizando. Agora, tirar o conteúdo e depois jogar a contextualização, não vejo sentido, né? E aí tem gente que fazem até mestrado e depois chega lá e joga isso pra gente trabalhar em escola, e vai trabalhar em secretarias e passam isso para as escolas. Então, assim, até cobra das escolas particulares isso. Isso eu acho assim, eu estou achando um absurdo.
Eu quero ver quem Mas, vai me parar para me escutar, para rever isso aí. uma hora A gente a vai gente vai falando. trabalhando, uma hora a gente escuta. Se não escutar tudo que Exatamente. eu ensinei para os meus alunos, pronto. Pois é, A até os minha nossos eu já alunos que aproveito. chegam na faculdade, Ana, eles chegam com essa deficiência justamente por isso, né? Porque Uhum. não deram o conteúdo devido, não deram a explicação devida, né? A particular continua estudando esse conteúdo tradicional, né? E colocando na prática e sendo grandes profissionais, enquanto da rede pública a gente está tratando por menos, não pode. A gente não pode tratar o aluno da rede pública por menos, porque todo mundo é gente. Todo mundo é ser humano, temos que ser valorizados, temos que nos valorizar. E quando eu faço isso, Tem reproduzo direito a isso na aprender. escola, e o professor que está na rede pública é o mesmo que está na escola particular. Então, qual a diferença? Qual a diferença? Porque o público é um público e outro público é outro público? Não, pensa nesse ser que é um sujeito, né? É um ser humano. Muitas pessoas têm fé em Deus, não tem? Então trata Deus assim, de igual para igual. O ser humano é de igual para igual. Vamos tratar. Isso é possível, né? Então, vamos lá. Resumindo tudo isso, Ana, complete. E a gente Oh, vamos meu fazer Deus assim, do o céu. que tem na psicopedagogia que a gente vai aproveitar, eu já acho que a gente já falou até um pouco, dentro da prática. Quem é, assim, o nosso hoje pensamento, né, gente? Quem está nos escutando, é fazer com que a gente entenda que esse professor que a gente falou, com essa formação que está meio que, não sei, limitado, né? Tendo a formação em psicopedagogia, muitos fizeram mais para ter mais uma formação, para enquadramento de formação, não tenham isso só como enquadramento para um dinheiro a mais no seu contra-cheque, mas tem essa formação para contribuir e qualificar o seu ensino em sala de aula, já que não tem o desejo de servir como um psicopedagogo, de atuar em clínica, de atuar até na própria escola como psicopedagogo, mas aprenda o que vocês aprenderam lá na psicopedagogia e insira isso na sua sala de aula, que é o olhar clínico da criança, né? O que esse aluno aprendeu, como é que ele aprende, o que ele precisa aprender. Você vai utilizar esse olhar clínico, né? Lógico, porque eu vou lembrar que a nosso olhar clínico em sala de aula tem o diferencial da clínica consultório particular, porque dentro da escola eu tenho um grupo de alunos, né? Eu sou professora, então eu consigo perceber assim, pô, aquele aluno tem dificuldade disso, então eu vou trabalhar ele, vou trabalhar a turma, vou trabalhar, né? Eu vou trabalhar coletivamente, é um trabalho coletivo, porque você não tem Sim, como deixar 28 crianças, né? 29 crianças em turma e ficar com um dando assistência. Então você tem que propor uma atividade coletiva para que você atinja aquele aluno. E eu vou dizer para vocês que é possível. Eu tenho algumas experiências que eu fiz em sala de aula, até antes de atuar como psicopedagoga, e deu certo, né? E deu certo, dá para trabalhar. E o outro é o clínico consultório, né? Clínica, né? Quando eu trabalho a minha criança clinicamente, porque ali eu tenho um passo a passo de avaliação, eu tenho um passo a passo para diagnosticar aquela criança, né? Eu vou diagnosticar ela no seu aprendizado, o que ela aprende, o que ela aprende, como é que ela não aprende, o que está interferindo em questões neurológicas, biológicas e sociais, né? E na escola eu faço isso? Faço, de uma certa forma faz. Quando a escola tem o seu projeto político-pedagógico, né? Quando ela faz a avaliação do seu contexto escolar, quando ela faz uma avaliação da sua clientela, ela sabe quem é a sua clientela, ela conhece as dificuldades, mas ela também conhece as possibilidades. E trabalhar isso dentro da escola, dentro de sala de aula, conhecendo o seu perfil, para que ele alcance o máximo que ele puder de conhecimento e de aprendizado. E dentro do consultório, a gente vai trabalhar o indivíduo individual, né? Ou ele com a sua família e acompanhando ele. E aí a Ana vai explicar um pouquinho mais e a gente vamos fazendo mais um pouquinho. temos quantos minutos? Então, essa Só atuação dentro. o Instagram agora parece que vai 2 horas, então a gente só tem, vamos botar só mais 15 minutos só, Tá, senão a gente tá bom. estoura. Vamos lá. Sim, tá bom. Não, é assim, já a atuação dentro do consultório é aquilo né, que você já vinha colocando muito bem. É o olhar clínico, é onde estão as defasagens, é a avaliação que a gente faz
minuciosa daquele indivíduo. Esse é o olhar. O que é o olhar clínico? É o olhar personalizado e individualizado. Porque a partir dessa avaliação personalizada e individualizada, a gente vai fazer também um plano de ação psicopedagógico personalizado e individualizado para aquelas dificuldades, para aquelas, para aquelas, vamos dizer, facilidades, para que esse indivíduo possa avançar dentro das suas possibilidades com a questão que ele chegou e junto à sua família também. Essa é uma questão, e essa é a diferença básica. E dentro do consultório, a gente trabalha muito mais, pelo menos essa é a minha prática. Eu trabalho muito mais através, aí a gente volta lá no bendito do lúdico, através de atividades muito mais lúdicas do que atividades sistematizadas em folha, por exemplo, que é o que a gente acaba usando mais na escola, né? Não que não possa usar, mas muitas vezes, e isso é uma prática muito, pelo menos essa é uma prática muito comum minha, aquela atividade que tem na folha, a gente faz com o alfabeto móvel e as figuras soltas, uma escrita, depois a gente até faz a escrita no lápis e tudo mais, porque esse é o trabalho clínico, que a gente tem todo um passo a passo a desenvolver e um plano também dentro de um tempo, porque dentro do espaço clínico, aquilo tem começo, meio e fim. Já a escola não. A escola também tem começo, meio e fim, mas a escola ela vai num andar muito mais amplo, acompanhando às vezes acompanhando o bebê até a vida adulta, né? Até o profissional, na verdade. A escola ela perpassa a vida do indivíduo basicamente por o quê? 8, não, 9, uns quase 20 anos. Você pegar uma pós-graduação e tal, por quase 20 anos. Então é um período, mais de 20 anos, né? A gente termina a faculdade mais ou menos. Se você seguir direto, acho que com uns 23 anos por aí. Então é um período bem grande. Então, a psicopedagogia, se for, por exemplo, uma questão de uma dificuldade de aprendizagem, ela vai ser por um período. Se for um transtorno, a gente acompanha esse indivíduo, às vezes, ao longo até mesmo de mais tempo, né? De uma vida toda, dependendo do comprometimento, né? Mas essas são questões assim que vão diferir, né? Uma da outra. Mas é aquilo que Leila colocou também antes. Se o profissional, a pessoa que tem a formação, ela vai ser o profissional e ela sempre vai dar uma pitadinha e vai ter essa pitadinha é a reflexão, mesmo ela estando dentro da escola, e vai ter momentos que a professora também vai dar uma esbarrada lá no consultório, né? Porque formação, a gente não tem jeito, a formação ela não sai da gente, a gente não consegue passar pela porta e largar a professora sentada do lado de fora do consultório. Ela entra. Igual você ser mãe. É igual você é mãe e na escola você não é mãe? Não, você é mãe, não tem jeito. É você o inteiro, você completo, né? Com equilíbrio, com maturidade, usando a racionalidade, porque quando a gente usa a razão, a gente tende mais a acertar do que usando o emocional, né? O emocional a gente tende mais a errar, mas também acerta, também ajuda a acertar. E ter o equilíbrio, né? Ô, Ana, e também a gente tem que lembrar que tem o psicopedagogo institucional, o clínico, o hospitalar e de outras instituições, né? E que cada um cabe uma formação, um direcionamento, um olhar, uma demanda diferenciada, né? Na escola você psicopedagogo, professor dentro de sala de aula, né? Você tem uma aula, tem um grupo para lidar, para trabalhar, né? E na clínica você tem uma outra demanda, que é as crianças que vão com dificuldade, que aí é onde entra até a questão que a gente chama hoje o sindicato, né? A Jossandra, principalmente a Jossandra Barbosa, ela chama de terapeutas da aprendizagem, então eles usam essa prática, né? Então nós psicopedagogos somos terapeutas da aprendizagem, então a gente está aí atendendo, estamos no mercado de trabalho sim, tem profissionais da própria saúde que nos valoriza, como os neurologistas, tem neurologistas que eles já
encaminham direto para o psicopedagogo quando é uma questão de avaliar, de perceber, de acompanhar, porque o psicopedagogo está com esse olhar diferenciado, sim. O psicopedagogo está buscando formações, lembrando que a formação psicopedagógica não te dá as formações para os transtornos, como TEA, que é o transtorno do autismo, como o DAO, como o TDAH. Esses são formações específicas, porque são amplas, são cargas horárias amplas que precisam de muito estudo. Então, dentro da psicopedagogia, vocês não vão ter esse conhecimento. Tem uma pincelada rápida, né, de alguns transtornos, mas não aprofundado. Para continuar estudando, né? Exatamente, por isso que o estudo não para, porque a gente precisa estudar. Eu já fiz 3 cursos de TEA, né, de autista, então hoje o meu resultado com autista é bem maior do que 3 anos atrás. Mas eu fiz 3 cursos, aproveitei a pandemia também para estudar, já que estou em casa e ganho um tempinho a mais, né? E então, existe essa demanda. E quando você tem a formação do psicopedagogo em si, você tem aquela questão assim, de parar de avaliar o seu aluno. Então, ali você vai avaliar ele como um indivíduo individual, vai avaliar ele nas questões neurológicas, né? Se ele tem alguma questão neurológica para identificar. Você vai avaliar as questões pedagógicas, como é que ele... O que ele aprende, o que ele não aprende, por que ele não aprende. Aí dentro vem as dificuldades específicas da aprendizagem, como pode ser uma dislexia, uma descalculia, uma desortografia, ou apenas uma deficiência de alfabetização, né? Ou uma questão social que a criança teve, de repente perdeu alguém na família e isso interferiu no processo da aprendizagem, houve a separação dos pais. Ou a própria pandemia, exato, e aí não foi alfabetizado. O que acontece muitos estão vindo para o consultório com isso, né? Eles não foram bem acompanhados pela escola, ou eles não conseguiram acompanhar, porque muitos conseguiram acompanhar, e aí eles acabaram vindo para a gente dar essa orientação aos pais, essa orientação à própria escola, e a gente também fazer a nossa terapia psicopedagógica de acompanhamento, e até eu digo, Ana, que a gente, psicopedagoga, a gente faz um nivelamento, né, desse aprendizado com a criança, porque quando ela vem com uma deficiência e você consegue fazer com que ela se supere, né, e mostre, às vezes, que ela não tem dificuldade de aprendizagem, mas sim que ela não recebeu aquele conteúdo, você consegue fazer o nivelamento. Aí a criança, é assim, por exemplo, eu tenho um de 9, acho que é 8 anos, 3º ano, que ele não sabe ainda fazer divisão. Mas por que ele não sabe? Porque ele não conseguiu aprender online, né? Não é porque ele não sabe, é que ele não conseguiu acompanhar, até porque ele se dispersa. Ele nem tem transtorno, ele não tem TDAH. Ele tem uma dispersão fácil de criança que está em frente ao computador, mas do lado tem um copo, tem um carrinho, tem não sei o que, se distraiu fácil, tem a bola debaixo do computador, então ele se distraiu e ele não aprendeu. Ah, ele tem um transtorno? Não, ele é uma criança a gente que não tem transtorno se dispersa, imagine uma criança, né? Mais interessante o computador que o professor está falando, ou a tela. Agora, se aquele professor interagiu, manda pegar não sei o quê, vai pegar o bolo e parte o bolo em não sei quantos pedaços. Aí você faz a criança do outro lado participar da aula, claro que essa criança vai participar, mas se der o conteúdo igual a gente está falando aqui, só falando, a criança não vai acompanhar. E foi o que aconteceu com ele. Aí uma coisa que não vai, né? Não fica mais. Isso. E tem como a gente. E tem como a gente, psicopedagogo, fazer esse nivelamento, sabia? Eu estou conseguindo, isso é muito, muito interessante, né? Outros precisam realmente de um acompanhamento de apoio escolar, porque do dia a dia, para ter um apoio maior, né? Porque não está acompanhando a escola. E outros têm uma dislexia ou tem um TDAH, ou tem um déficit do processamento auditivo central, que é o DEPAC. A maioria é dificuldade. A maioria é dificuldade, isso. Mas geralmente são aqueles que não conseguiram se alfabetizar, porque eles têm realmente, eles não conseguiram acompanhar, porque tem um DEPAC mesmo, né? Tem que fazer a avaliação do PAC com fono, né? E se der uma interferência ali, aí então se fala DEPAC, né? E parece que já mudou até a sigla, se eu não me engano, parece que mudou a sigla, mas eu ainda não sei qual é essa sigla, certo? Então, por isso que assim, o psicopedagogo ele se torna importante hoje, porque se você é institucional
e eu não vejo o institucional com essa formação para fazer esse acompanhamento e essas orientações na escola, aí o bicho pega. Quantas horas tem o curso de TEA? Depende, Fátima, depende da Depende do instituição, curso que você vai tá? escolher. E do curso que Se você vai for, fazer, né? se for online, você faz a matrícula e acessa por um ano. Mas são 200 horas, 180 horas, não chega a ser uma especialização, não. Tá? E tem os cursos de especialização de pós, que eu acho que é o mesmo nivelamento de conhecimento, mas aí você sai com um pós em TEA. Só que hoje, você fazendo cursos ou fazendo pós, ajuda porque você não precisa ser especialista de TEA, precisa ter conhecimento de TEA. Hoje, professor, fono, psicólogo, neurologista, pediatra, precisam ter conhecimento em TEA, porque hoje a demanda de TEA é grande, né? É grande por conta da sua socialização, é grande pela questão de atraso de fala e de linguagem, e é grande pelas suas estereotipias. Então, o psicólogo, por conta dos comportamentos. Mas o psicopedagogo precisa ter, porque eles vêm para ser alfabetizados, eles vêm para ser, né, ajudados, e a gente precisa entender eles. Então, a gente acaba sem ser fono, a gente desenvolve a fala deles, não a linguagem do fono lá, né? Não, a gente não vai trabalhar as questões do fono, mas a gente trabalha a comunicação, tem a comunicação alternativa, tem aí os PECs que é liberado para qualquer profissional usar, não é especialidade mais de nenhum profissional, não é específico de nenhum profissional, é ter liberado para as escolas trabalharem, né? Então, várias coisas assim bem interessantes. Então, eu acho que é isso. A gente deu bastante informação para vocês. Não sei se a Ana Paula quer acrescentar. Temos mais só 5 minutinhos para encerrar, Ana Paula. Não, tem 2 indicações de livro bem legais, assim, para quem quer começar a caminhar. Agora eu não vou me recordar o nome, eu acabei de comprar. É um livro, assim, espetacular. Né? Só que o livro, eu estava lendo ele ontem e eu esqueci ele no trabalho. Depois você posta nas lives, posta debaixo da live. Tem como você baixar o vídeo da live e você postar no seu Face. E tem como você depois colocar no próprio comentário da live, colocando as indicações dos livros. Tá e bom? o Mentes Únicas da Neurosaber, que também traz umas informações iniciais para quem tem interesse em TEA, muito bacanas mesmo. Esse livro grandão também é sobre autismo, mas ele, assim, ele fala de muitas coisas. Fala do cérebro, da formação do cérebro, das dificuldades. E de maneira fácil. Então, você lê fácil. Sabe a autora? Sabe a autora? Não lembro agora. Depois coloca para elas, tá bom? Aí a Roberta tá perguntando se vai ficar gravado. Fica assim, todas as lives ficam gravadas no perfil do não sei como é que fala, de quem programou, né? Vai ficar no perfil da Leila, porque ela que abriu a live. E eu abri depois isso. No YouTube. Mas aí a Ana Paula pode, ou pega o link e põe lá no Face dela ou no próprio Instagram, ou ela baixa o vídeo e consegue colocar no Face. No Face você consegue. Vou fazer isso, vou botar. Eu ainda não fiz, porque tem que ter tempo para fazer isso. Também tem isso. Ana Paula já vai encerrar o Instagram. Foi excelente o bate-papo. Olha, aprendi muito com você hoje. Eu aprendo muito com sua alegria, sua vontade, sabe? Assim, o seu jeito de ser, assim, é muito vivo. Isso me encanta, me motiva, sabe? E eu gosto de trocar com você, assim, é muito legal, muito positivo. Quero ter outras falas com você, essa troca. É muito bom. Te agradeço imensamente por ter aceitado a proposta, né? Eu acho que eu também tenho muita ânsia de falar também, acabo, né? Mas assim, essas suas experiências também foram muito boas. Acredito que as dicas que você deu aí vai servir para muitas pessoas. Quem gostar da live, compartilha, pede para as pessoas verem. Acho que tem conteúdos aqui interessantes para a gente resgatar, para os professores resgatarem. Né? Então compartilhe, a gente vai tentar fazer mais lives assim, de formação mesmo, para as pessoas acompanharem os professores, né? Para poder se reinventar. Sim. Certo? E a gente também vai se reinventando, aprendendo, crescendo, todo mundo junto.
né? Que aqui a Verdade. gente tem só, a gente está dividindo e multiplicando, né? Conhecimento, e isso é maravilhoso. Também agradeço muito, Muito Leila, bom. pelo convite, fiquei muito feliz. Aprendo muito com você também, já anotei aqui a teoria do vínculo, já ouvi falar alguma coisa, mas eu nunca parei para estudar. Já é um assunto que eu já vou estudar, porque eu gosto desse negócio e eu concordo, que a gente sem vínculo, minhas amigas, a gente não compra nem um pão na padaria. E se você não tiver vínculo com a padaria, você não compra, não é? Tu pode comprar uma Isso vez, mas aí. nunca mais tu volta. Imagina aprender, né? Imagina aprender. Então, vamos embora estudar, que a gente tem um mundão para transformar aí. E pela educação, a gente com Verdade. certeza transforma o mundo. E Ó, obrigada também às beijo, pessoas que obrigada a participaram, as todos. 5 pessoas que estão aí nos assistindo, já entraram outros, já saíram. Compartilhe o nosso vídeo, tá bom, gente? Nosso link aí, para que outras pessoas possam desfrutar. Obrigada, Roberta, obrigada, Renata, Deise, que ficaram aí até o final, tá bom? Muito obrigada mesmo. Ana, mais uma vez, Ana, obrigada. Fique com Deus. Um beijo na sua menina linda que você tem, na sua família maravilhosa também, tá bom? Obrigada. Cheia de Essas saudade meninas de vocês. também. Beijo. Tchau, Tá. gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Encerramos aí a live mais uma vez. E obrigada a todos pela participação. E até a próxima.